Oi, meninas! Sejam bem-vindas ao quanto? Terceiro episódio? Terceiro episódio do nosso querido podcast Mãe Sem Filtro. Um espaço que nós, assim, estamos muito felizes em abrir. Onde a gente pode falar sobre tudo. A história do Mãe Sem Filtro, já vou contar pra vocês quem é as nossas convidadas de hoje, mas a história do Mãe Sem Filtro é o seguinte: a gente sentiu uma necessidade de encontrar um lugar onde a gente vendesse uma maternidade que não fosse aquela perfeita Doriana e nem também aquela endemonizada. Sim. Que muita gente faz, né? Então nós vamos aqui tentar trazer todo tipo de assunto, todo tipo de sentimento. Abraçar todas as mães. Abraçar todo mundo, todos os sentimentos, sem feio nem bonito, pra que todo mundo saia do outro lado melhor, mais leve. Hoje eu sei que vai ser um episódio que nós vamos rir muito. Ah, vamos. E, enfim, hoje não vamos esconder nada, né, Fê? Nada. Hoje, esperem, meninas, hoje vai ser engraçado. Chamem os maridos pra assistir junto. Só fica a dica. Vai ser divertido, certo? E a gente sempre gosta de começar agradecendo os nossos patrocinadores. Hoje a gente tem aqui a Onodera Indaiatuba, minha clínica de estética do coração, que já me salva há 5, 6, 7, 10 anos. Amo. Meu momento de descansar é lá, de recuperar o fôlego é lá. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe disso. Aliás, se você ainda não me segue, me conheça lá nas redes sociais como @AmigaMãeKids. Certo, Bá? Não vai esquecer do seu também, tá? A gente sempre esquece, gente. Mas enfim, Onodera, obrigada mais uma vez. Esse cupom aqui, ó, dá pra vocês R$200 em procedimentos pra todo mundo que acessar o QR Code e marcar uma avaliação lá na Onodera Indaiatuba, tá? Então corre lá. Aproveite, gente. Aproveite seu momento delícia também. Vale a pena. Também temos hoje a Verde Natural como nossa patrocinadora e eu já quero deixar a dica do verão para as crianças, para você, mamãe, que não sabe aonde comprar um protetor físico, que é aquele que não deixa entrar nada de raio solar no rosto do bebê. Nada, por isso que ele fica mais branquinho. Aqui está a solução dos seus problemas, ó. Verde Natural tem um produto 100% natural, livre de parabenos. Estudem sobre o tal do parabeno. Dá pro PLV, Fê? Dá pro PLV. É? Olha, estudem que beleza. sobre o tal do parabeno, gente. Vocês vão entender por que eu amo tanto isso daqui. E tem cupom de desconto também que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá, meninas? E, por fim, nós temos também a Vacivita Indaiatuba e Salto, que também é a clínica de vacinação que cuida da carteirinha dos nossos filhos e faz um trabalho maravilhoso, tanto na humanização quanto na gestão da carteirinha. Dessa forma, a mãe aqui não tem este assunto para pensar e sobra tempo para fazer um podcast. Então, gente, obrigada mais uma vez por acreditarem em nós e vamos começar esse episódio onde o tema é "E depois do Felizes para Sempre?". Porque nos contos de fada só mostra até a hora da carrocinha indo embora com os noivos felizes, o príncipe e a princesa, mas ninguém mostra depois quando tem filho, né? O que acontece depois do Felizes para Sempre? E pra gente falar desse assunto hoje super divertido, quem tá aqui com a gente, Bá? Bom, gente, nós trouxemos duas mulheres incríveis e eu tenho certeza que a gente vai se divertir a beça, porque o tema tá gostoso. Primeiro, quem tá aqui com a gente é a Thalita Precoma, não falei errado, assistente do Tribunal de Justiça, mãe do João Pedro, de 1 ano e 9 meses, esposa do Renato. Hoje a gente trouxe o nome dos maridos, porque, né, eles vão fazer parte desse episódio. E a Michele Omodei, que é treinadora comportamental com foco em liderança e times. Mãe de gêmeos, igual eu, Bernardo e Pietro, de 5 anos, e do Vitor, de 1 aninho, esposa do César. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem sempre ali nas nossas redes, alimentando nossos conteúdos e fazendo a gente se inspirar para um podcast. E esperando por esse episódio, né? Porque a gente tava nessa expectativa já há um bom tempo. Pois é, gente. Só pra vocês saberem o furo, tá? A gente tava com o podcast marcado, com o episódio marcado. Laura teve febre, porque é assim. Vida de mãe, né? A gente faz um plano, o filho faz outro. Febre de 39, a bichinha bateu, a gente teve que remarcar tudo. Então, muito obrigada, mães, por nos perdoarem o contratempo e estarem aqui hoje com a gente, tá bom?
É isso. Parte boa de trabalhar com mãe é isso, né? Todo mundo se entende, né? Entende. Então, na hora que falou, o filho tá doente, ninguém nem pensa que dia vai ser. Não, depois a gente vê. Eu já tinha visto no Instagram, né? Eu já pensei, não vai ter hoje, mas vou esperar ela avisar. Essa é a parte boa de trabalhar com mãe, né? Então, meninas, o que inspirou o nosso episódio de hoje foram 2 vídeos que eu publiquei recentemente lá no meu Instagram. Um deles tá fixado lá, quem quiser correr lá dar uma assistida rapidinha, onde eu faço uma provocação falando assim, que não faz sentido a mulher ter se tornado provedora financeira junto com o marido e ele não ter se tornado também um administrador do lar. Exato, do lar e um cuidador de filhos, cuidador de lar e de filhos, porque, gente, já entendemos que isso faz parte da vida adulta, não mais de uma questão de gênero, sabe? E que é difícil mesmo, né? Todo mundo tá estrupiado no final do dia. Sim. Então, esse vídeo gerou muito calor lá, porque homens e mulheres... colocaram seus pontos de vista, e a gente vai discutir isso aqui também. E um segundo foi quando um marido, deixou uma esposa... De onde é esse? É americano. É americano, daí eu até traduzi, coloquei uma legenda que eu falei, gente, essa mensagem tem que ir pro mundo aqui no Brasil, né? E ele é algum perfil, tipo, coach, coisa assim? Não? É um cara que quis compartilhar. Marido, é só um cara que... Um iluminado. É só um maravilhoso que a gente tá esperando aqui. É só um iluminado, que deu um pano pra manga danado. Esses 2 vídeos, gente, já tá quase batendo 1 milhão, tem quase 1000 comentários, é uma loucura, assim. Você vê que a turma quer falar sobre, então falei, vamos fazer um podcast, já que todo mundo quer falar sobre, né? E nesse segundo vídeo, ele deixou a esposa dele no aeroporto, voltou e falou, deixei ela agora, ela vai viajar 1 semana, casa amiga, e eu vou ficar com os filhos. E eu queria mandar um recado pros caras, se você não sabe fazer um mínimo de uma janta, coisa básica, se você não consegue ficar sem ligar para sua esposa, qualquer coisa que seus filhos façam, pelo amor de Deus, cresça, ele dá pesado, ele bate pesado. Mas enfim, a mensagem por trás é, cara, vamos lá, né? Vamos manter esse... Se ela consegue, a gente consegue também, né? Poxa, somos ambos pais, adultos, né? Vamos ser pai, tanto quanto ela é mãe, enfim, né? A mensagem é legal, mas nem todo mundo interpreta assim, né? Então, nossa, gente que fala bem e gente que fala mal sempre vai ter na rede social, né? Sim. Até porque todo mundo é corajoso na rede social, né? Sim. Mas enfim, meninas, esses 2 temas trata aí então de machismo estrutural, trata de uma necessidade de atualização também das relações nos casamentos, né? Enfim, tem assim assunto pra gente mergulhar aqui de uma forma muito leve, muito engraçada, porque eu sei que todas nós aqui temos causos pra contar. E por isso eu queria abrir pra vocês, pensando nesses temas, mas em tantos outros que a gente vai trazer, pra vocês contarem os causos aqui para nós. Deixa eu já começar com uma pergunta, acho que aí a gente rola um negócio. Quanto tempo você é casada, Mi? 12 anos. 12. Thalita? Quase 3. 3. 11. 10. Então tá. Mais novinha, né? Você é quanto mesmo? 12, tá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá assim. Só pra gente situar, né? Em que momento que cada uma tá. E aí, quanto tempo você ficou casada antes de ter filho? Foram 8 anos sem filhos. Uma lua prolongada. 6. Então, e 12 juntos antes de ter filho. Ou seja, já conhecia bem o Marciano. Sim. Um só. Acho que eu fui mais rápido. Nesse ponto, acho que eu fui mais rápido. Tipo Meu foi 3 meses. Então, só pra gente colocar aqui. Todo mundo tá casado há mais de 2 anos, né? Já temos bastante tempo, mais de 10 a maioria. E demorou um tempinho aí pra engravidar, não nós, né? A gente vai falar depois. A gente fica pra depois. Você já conhecia o Iluminado há quanto tempo? Ixi, não, amiga. Não é que eu não conhecia. Eu conhecia da faculdade, mas assim, era de vista. Né? A gente se reencontrou. Você é da faculdade e tal, né? Namorou bastante tempo antes de casar? Não, amiga. Então, na verdade, a gente nem casou ainda, né? A gente tá em união estável. A gente vai casar agora em junho do ano que vem. Que legal. Depois que a gente juntou. A gente juntou. Gente, tem pra todo gosto aqui hoje. Isso. Tem pra todo gosto. A gente gosta disso, porque é uma pessoa fresca, com muita esperança. Vai lembrar a gente que quem sabe a gente sai mais, né, revigorada. Com muita esperança. No meu caso, eu conheço meu marido desde os 11 anos.
A gente se conheceu na igreja. Então, bem novinho, foi meu primeiro beijo. Nossa, meus pêsames. Não, mas eu não só fiquei com ele. Lá, fiquei, namorico. E depois de muitos anos, a gente voltou a se relacionar, mas sempre convivemos. Então, assim, já conheço meu esposo há muito tempo nesse ponto, né? Ele vivia na minha casa. Não casou enganada, tá? Não casei enganada. Já tava sabendo os B.O. Lógico que, né? Enfim. Aí, quando a gente vai pra prática mesmo, o negócio, o bicho pega. Mas vamos lá. Alguém quer começar a contar como é que foi antes do casamento e quando teve o filho? Como é que foi essa transição, gente? Vamos lá. Queremos assim, ouvir tudo. Tenso, né, gente? Sem filtro, ó. Lembra que, ó, sem filtro. Sem filtro. Sim. Nós ficamos 8 anos, né, sem filhos, então foi muito gostoso, porque a gente curtiu muito, a gente viajou muito, a gente ia pra restaurante, a gente fez tudo que a gente queria e mais um pouco, né? Então, já era um projeto nosso. Nosso projeto inicial era 5 anos sem filhos. Aí, quando chegou no 5º ano de casamento, a gente teve alguns desafios profissionais. Vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar mais um pouco. Aí, com 7 anos de casados, a gente, sem querer, engravidou. E aí, assim, nos sentíamos maduros pra ter filho, mas ao mesmo tempo não, né? Com quantos anos você tava, Mi? Eu tava com 28. E aí, o bebezinho acabou não vingando, né? A gente parou e falou, putz, será que não é a hora da gente ter filhos, né? Agora eu quero. Acho que acho que a gente ficou tão animado com a chegada. Então vamos tentar. E aí, na primeira tentativa, depois dos procedimentos cirúrgicos e tal, gêmeos, né? Foi um choque, né? Tipo, tcharam! Uau, né? Pra quem não queria um, agora 2, né? Tchau. Só que assim, né, gente? Eu acho que mãe de primeira viagem, você sabe que filho é responsabilidade, mas você não tem dimensão. Eu já tinha... A gente fantasia muito. Eu tinha ajudado amigas, assim, eu fiquei muito na maternidade com amigas que ganharam bebês dando suporte. Então eu achava que, eu sei como é que é o rolê, né? Gente, é só passando pelo negócio, né? Então, assim, até os primeiros 40 dias dos gêmeos, nossa, a gente falou, é muito bom ter filho, é muito fácil, nossa, o pessoal eles fica falando. Dormiam, amiga. Porque meu também. eram prematuros, até 6 meses eu não sabia. Não tinha ainda, assim... Aí, com 40 dias, começaram as cólicas, que foram de 40 dias até 5 meses. Aí, o casamento já começou a azedar daí, né? Aí, você falou assim, como a gente devolve? Cadê o botão do reserva? Devolver de madrugada, sei lá. Cara, assim... Só que, assim, meu marido queria muito filhos. E ele queria muito gêmeos. Era um sonho de adolescente dele ter gêmeos. Então, os primeiros 6 meses... Foi, assim, um conto de fadas, né? Realização de um sonho, bêbados de sono também, não dava pra processar muita informação, que eram 2, né? A gente dormia, acordava. Eu achei que você ia falar que bêbados, Eu achei que você ia falar que vocês fizeram ele bêbado. Olha, amiga, eu não sei, vai saber, né? Não que a gente não bebe lá em casa, né? Mas, assim, foi aquela fase, assim, que eu penso que nós não estávamos conscientes das coisas. Sabe quando você está sobrevivendo ali? Muita demanda, né? Muito. Peito e fralda. Ele sem saber muito como ajudar nisso, mas ele foi muito presente nesse começo de maternidade ali, porque ele queria muito que eu amamentasse, a gente estudou junto na gestação e tal. Então, foi uma fase muito gostosa ali. E aí, né? Ele voltou para a vida dele profissional e eu fiquei na minha vida maternal, né? Eu pedi demissão do trabalho para ficar com as crianças. Foi uma escolha também minha. Mas eu acho que ainda tinha uma romantização até ali, sabe? Porque a gente, né, fala, não, agora eu sou mãe, vou querer ser mãe integral. Ainda tava meio brincando de boneca, apesar do cansaço, né? Porque eu quis amamentar os 2, então... Gente, amamentar um já é difícil, vocês não têm dimensão do que é 2, né? Não tem fim. De cansaço, eu acho maravilhoso, mas não tem fim, né? Não tem fim. Você peito acabou e fralda, de... literalmente. Eu já tinha peito e fralda. gente, Você acabou de dar peito para um, o outro já tem uma fralda. Eu já tinha essa essa sensação fralda, tem o outro. Eu tô aqui pensando. Então a minha louça desafio, ficava um no chão, desafio. porque eu não conseguia chegar na louça. É isso. Não, comer, né? Era desesperador. Eu não tenho rede de apoio aqui na cidade, né? Meus pais moram longe, família e tal. Então, assim, às vezes eu lembro, gente, agora eu dou risada, mas na época era triste. Eu não conseguia lembrar de pedir uma marmita. Então eu pegava uma batata doce e um ovo, jogava na airfryer. Não, e é tudo pra aumentar a depressão. Eu falava, caramba, eu tenho que comer. Aí que eu lembrava que
tem um ovo lá que já tava frio. Não, e aí, assim, né, vamos começar. Já começa aí a nossa mudança de humor, né? Porque você olha pra aquela batata, pra aquele ovo, e você fala, mas eu queria uma batata frita e um bife acebolado e um arroz e um feijão feito na hora. Quentinho, mas é onde eu falo que começa, porque as necessidades básicas começam a ser negadas pra gente. Quando não é o sono, é a alimentação. Também, né, Fer, de maturidade, né? Porque a gente tá insegura, com medo de tudo. Parece que você acha que vai tem errar que ficar... tudo que você fizer com seu filho, você vai errar. Aí você vai pra onde? Pra rede social. Aí que você... Não. Lascou. Ainda bem que não tinha iFood na época da Laura, senão eu ia comer todas as minhas explodiu. Ia ficar pobre e não posso falar o outro, porque é ofensivo. Mas rolando, gente. Complicado, assim, sabe? Então foi um momento muito desafiador. Aí quando os meninos fizeram 1 aninho, a coisa deu uma... Parecia que deu uma engatada e aí começou essas reflexões, né? Do tipo, caramba. O que eu tô fazendo? Nós? Quem é nós? Né? Porque parece que cada um tá vivendo seu rolê. Ele voltou a trabalhar e aí ele chegava em casa e encontrava uma esposa reclamona, porque eu tava exausta, eu tava cansada, ao mesmo tempo culpada de estar reclamando, que afinal de contas, eu tô reclamando de ser mãe, eu tô reclamando de cuidar de criança, filhos. Eu tô reclamando de dar o peito, né? E muitas vezes, querendo ajudar, vem aqueles comentários assim, se você tá cansada, então dá uma mamadeira. E aí você fica uma puta, porque você fala, caramba, não reconhece que eu tô... Né? E não é, na verdade, hoje eu entendo que não era não ter reconhecimento, né? O homem é prático, é objetivo, ele tava tentando resolver uma demanda. Que é pra isso que a cabeça de homem que ele funciona, não tem o que fazer, né? No caso, por exemplo, cara, eu até queria ter peito, mas eu não tenho. Então, o que eu posso te dizer, pega uma mamadeira, né? E vai dormir. O homem funciona assim, prático e objetivo. A mulher que lê as entrelinhas. Mas isso dói, né? Isso dói, porque a gente tem um desejo. Eles as entrelinhas, né? Gente, só que os caras não. Tem que ler. Vocês têm que ler as entrelinhas. Vocês funciona, né? Você sabe o que é entrelinha? Né? Você sabe o que é entrelinha? A gente tem um curso. Então, assim, começa daí, né? A treta, né? Enfim, depois a vida foi rolando, as coisas foram acontecendo, aí vai entrando nos eixos, né? Vai pra escolinha, você volta, né? Eu voltei a me ocupar com outras coisas, então a coisa foi meio que andando, né? Aí, recentemente, chegou o Vitor, né? Num outro cenário, né? Foi planejado, Vitor? Não, o Vitor foi um acontecimento de pandemia. Eu estava lá para ver. Foi maravilhoso. Conta. A gente vai dar até assim, né? Não, foi um choque, porque na semana que eu descobri que eu tava grávida, eu tinha conversado com ele e nós tínhamos decidido operar. Na segunda-feira eu falei, olha, tô super realizada com os gêmeos, tô muito afim de voltar pra minha vida profissional, agora a vida deu uma engatada, a gente voltou até a namorar, a gente tá mais próximo, a gente tá... O que você acha? Ele falou, não, a gente janta, comida quentinha, né? Eu falei, e aí? Ele falou, não, realmente, né, os meninos estavam começando a dormir na casa de amiguinho, a gente começou a ver, uau, a gente tá só... Mas ele tinha esse desejo, amiga? Do terceiro filho? Ficava sempre uma dúvida. Quando os meninos fizeram 2 anos... Que eu lembro que você, eu decidi que eu não queria. Pra mim, os dois tava ótimo. Mas ele falava, não sei, talvez eu queira um terceiro. Eu falei, então vou esperar um pouco mais. Ele falava que não, mas sabe quando você sente que o cara ainda fica dúvida ali, né? Ai. Então vamos esperar. E aí, eu lembro que nessa conversa, né, os meninos estavam assim com 3 anos e meio. E eu já tava super gostoso, né? Eu falei, então, por mim, eu tô realizadona, fechou aqui. Ele falou, eu também pensei melhor, eu acho que fechou aqui. Então você vai operar? Não, vou operar, beleza. Aí na quinta-feira, sabe aquele embrulho esquisito? Falei, que negócio estranho. Não deu tempo. Aquela dor no peito. Não, o peito, exatamente. Sinal. O peito começou a dar aquela fisgada. A gente faz um plano e o filho faz outro. Exatamente. Vocês não entendem, né? Não acredito. E eu lembro eu fui buscá-lo no trabalho, eu tava com os gêmeos no carro e já tava naquele dia, férias. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não tô mais aguentando. Falei, viu, eu tô me sentindo um pouco mal. Ele falou, não, vai descer amanhã pra você, tá na data, né, Maria e tal. Falei, não, mas tá esquisito isso aqui, esse enjoo aqui não é um enjoo de TPM. Ai, amor, só faltava. Não, nada a ver, você tá viajando. Totalmente descrente. Aí chegamos em casa, eu falei, vai lá, compra. Você tá falando sério? Eu tô achando esquisito. Ele falou, que viagem, isso daí é TPM. Eu falei, tá esquisito. É aquela dor no peito, né? A dor no peito, gente. Aí ele foi comprar o exame, mas eu confesso que até eu fiz o exame assim, tipo, que neuro, sabe? Só pra tirar. Só pra tomar um vinho, gente, né? Mas na hora que eu tirei a tirinha lá do xixi, eu falei, não, sabe, em choque, assim, tipo, paralisada, senhora, assim. Eu saí do banheiro que eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu ia dar uma volta pra acalmar o que eu tava sentindo. Foi uma confusão de sentimentos. Você não pensou na hora e se vier mais 2? Primeira coisa, medo, pânico, desespero. A mãe de gêmeos, a primeira coisa que vem na cabeça. Não, e até porque assim, né, quando eu tive os gêmeos, eu descobri um monte de coisa sobre a nossa fisiologia que eu nem sabia que existia. Por exemplo, que eu ovulo 2 vezes no mês. Eu também.
Pois é. Somos uma não tem espécie como rara. descobrir, né? Porque, na verdade, assim, tem meses que você vai ovular 2 vezes, tem meses que você não vai ovular, você não tem controle disso. É isso mesmo. Geneticamente, você tem uma predisposição a ovular mais de uma vez, que, na verdade, assim, é no mesmo dia da ovulação, só que descem 2 óvulos que podem ser fecundados por 4, inclusive. Misericórdia. Jesus, Nossa! Então, eu descobrindo isso, quando eu vi, foi isso, né? Primeiro, assim, aquele desespero, meu Deus, quanto será que tem aqui? Depois, o que eu faço agora? É sério isso? Eu tô grávida mesmo? Não, é mentira, esse negócio tá quebrado. Exatamente. Não, compra 10 na farmácia. Volta com 10. Mas foi isso mesmo. Volta com 10 que eu vou fazer. Alguma coisa tá errada. Eu acho que tá muito cedo. Não, deu errado. Compra outro. Ele falou, não vou comprar outro. Calma, você tá nervosa. Mas ele também tava em choque, sabe? Assim, tipo... Junte-se a mim, vamos ficar nervoso junto. Não, o meu marido, eu lembro que assim, ó... Nesse momento, eu percebi que ele tava se esforçando pra ser, tipo, força pra mim. E também a ficha não caiu, porque demora, né? Ó, meu lerdo, né, gente? Ó, lerdo. Então, assim, ele... não, calma, vai ser legal. Eu falei, vai ser legal o quê, meu filho? Você não tá entendendo? Você não tá entendendo. Porque, assim... E até ele foi... só pensou que pra ele ainda faltava 10 meses. Olha o barquinho da liberdade. Olha o barquinho da liberdade. Bem isso. Olha o barquinho. E eu acho que pra mim foi um choque, porque... Cara, ali eu descobri quanto trauma tinha ficado dos gêmeos, que eu nem lembrava mais, porque só vieram as memórias negativas, assim, as noites sem dormir, as privações, aquela coisa de você não poder ir no mercado sem dar satisfação pra alguém vir ficar com a cria. Sabe, tudo de negativo veio naquele momento na minha cabeça. E aí, foi assim, foi trash. Foram 2 meses trabalhando. Eu lembro. A aceitação dessa gestação. Porque chocou muito, né? Assim, primeiro que eu não queria, porque eu queria voltar pra minha vida profissional. Você tava começando, a gente tava conversando, você tava decidida a botar o pé no acelerador. Na vida profissional, né? A mesma coisa deu engravidar tava agora, começando gente. a decolar, sabe? Assim. E a segunda coisa, né? Que... Tô com medo aqui dessa Operou? história. Operou? Tô com a cirurgia marcada. Opera logo. O marido ainda não operou. Olha, eu recomendo. Protegendo. O quanto antes. Tem um médico ali em São Paulo que eu vou te dar a indicação depois aqui. Com calor aqui. Pra você ir, porque olha... E eu acho que assim, pra mim foram 2 dores, né? Primeiro, relembrar tudo que eu tinha vivido com os gêmeos, porque foi uma maternidade muito solitária, especialmente porque eu não conhecia muita gente aqui na cidade, né? Se fosse hoje, tanto que assim... Nem a sogra, gente, nem a sogra, entendeu? Não tinha nada. Não, nada era eu você, e ele, e depois só eu. Né? Eu falei que eu ia dar um abraço. Vai ficar tudo bem. Vai ficar... Quando eu soube que ela era mãe de Foi gêmeos, história eu falei que ia dar um parecida abraço, também. né? Vim sozinha, é ruim, é horrível. Porque, por exemplo, agora com a chegada do Vitor, eu já tô... Graças a Deus, rede de apoio total. Amigas aqui na cidade, né? A Bárbara tá junto, tem a Camila também, que tá do nosso círculo de amizades, que tá sempre junto ali. Não tem a sogra e a mãe presente, mas tem outras pessoas maravilhosas que eu fui conhecendo e que realmente são rede de apoio. Mas na época dos gêmeos, não. E que provoca muito uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, né? Quão boas redes de apoio nós mães somos uma para as outras. Exato. Porque rede Só que de então apoio tem um detalhe também, Não precisa ser necessariamente a família, Não, né? Mas a na gravidez dos gêmeos, na chegada dos gêmeos, eu não tava aberta pra receber a ajuda das pessoas também. Eu também não. Eu tava assim, Também o não. nível de insegurança era tanto que é tipo assim, assim. eu tenho que fazer tudo, eu tenho que abraçar tudo, eu não queria ninguém perto. Aí do Vitor foi diferente, porque eu já sabia, né, como que ia ser e tal. Nada, amiga, do Vitor você já tava cansada. Também, porque na chegada do Vitor eu já estava trabalhando e eu continuo trabalhando. Então agora não tem nem como eu não ter ajuda, porque eu preciso, né? Mas o que eu ia dizer é que assim, a notícia do Vitor mexeu muito também com os valores, né? Porque eu não queria, mas não querer é de contrário aos meus valores, porque mas é uma vida, é um filho, é bênção, vem de Deus, é uma coisa que é família, é o meu sonho, né? Mas eu me senti como se Deus tivesse passado por cima de mim, tipo, o senhor não me perguntou se eu queria. Só mandou. Olha que petulância da minha Só parte, vai. né? Quem sou eu pra discutir com Deus, pelo amor de Deus, Hoje né? eu ouvi a seguinte frase: você não tem um filho quando você quer, você tem um filho quando você precisa. Dele. Eu declaro que eu não preciso mais. Não, mas olha só o fim da frase. O fim da frase é: a vinda de um filho te livra de algo que não era pra você. Ai, sem dúvida. E aí, quando eu paro pra lembrar da parte da tentante, da Fer tentante, Ai, nossa, de todas as mães tentantes que... Você demorou, Fê, pra conseguir? A Laurinha demorou 13, 14...
16 meses. Demorei pra engravidar da Laura. E todo mês era aquela monte de fitinha lá, expectativa. Eu não 16 sei nãos eu recebi, Então, assim, quando eu ouvi essa frase hoje, eu falei assim, cara, realmente, né? Não vem quando a gente quer. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver... É graça. Porque o que eu acredito é num propósito que nos liga. Eu acredito que existe um propósito que nos liga. Não sei como, mas o filho é uma coisa tão poderosa que eu acredito sim que de alguma forma ele venha não quando a gente quer, mas quando a gente precisa que venha para nos desviar de um caminho que a gente estava indo que nos levaria a algo que não é pra gente. E não só isso, eu tava ouvindo um podcast de 2 pessoas falando sobre eram solteiras, não têm filhos, estão prósperas, muito dinheiro, e uma virou pra outra e falou assim, me conta, como é que você se sente agora? Às vezes dá uma bad? Aí ela... eu não sei porquê. E elas discutindo, né? Ela falou assim... Ela não tem filhos? Não tem filho. Aí ela falou assim, você acha que falta? Falta, né? Você acha que talvez filho? Porque a gente tem tudo, né? Tem a vida, viaja, passeia, tem dinheiro. Elas duas são muito bonitas. E aí, ali, ficou muito claro pra mim que eu sempre acreditei nisso. Que, não romantizando, mas a vida é isso. É esse ciclo de formação. Porque... Você concorda que fica satisfação vazio versus realização, né? Fica vazio. Satisfação é uma coisa, realização é outra. Nem pra todo mundo fica vazio. Porque tem muitas mulheres convictas, né? Que não querem ter filho, que não Inclusive, uma dessas não queria, mas o ponto ela bem. admite que falta. Entende? Não tem o que fazer, porque, assim, por mais que você ajuda amigo, você ajuda família, pai e mãe, que já nem mora mais com você, ainda fica um buraco que, cara, você consegue pensar na sua vida hoje? Assim, aí eu fiquei ouvindo, né, eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse o dinheiro delas, tudo que a gente pensa é tanta opção pra ser feliz com a família, que é diferente de você pensar só pra você. Chega uma coisa que é limitante, assim. Chega uma hora que você fala, tá, eu já tenho um monte de bolsa, já viajei pra tudo quanto é lugar. Mas, filho, não tem fim. Você tá formando uma pessoa. E cada vez mais você tem esse desejo de contribuir, aumentar. E através do filho você também aumenta redes, né? Sim. A Fer falou uma coisa aí que foi exatamente o que o Vitor trouxe pra mim, né? Que filho não é um direito adquirido, não. Ele é uma graça. E o Vitor trouxe esse sentido pra mim, né? Porque foram 2 meses ali de luta pra aceitar essa gestação e tal. E quando ele nasceu... E aí depois eu aceitei, né? Falei, então é bênção, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Só que eu meio que botei esse assunto na última gaveta do meu cérebro. Vamos trabalhar. Né? Deus foi tão generoso comigo que no 5º mês de gestação eu entrei numa startup, fui contratada por um homem, grávida. Um super cara que, palmas ele é fantástico. Luiz Paulo Cury. Luiz Paulo, parabéns. Ele também é pai de 3. Parabéns. Ele também é pai de 3. E foi um cara que me enxergou além das minhas circunstâncias, né? Então, assim, eu mergulhei no trabalho, eu quis honrar, né, esse olhar dele pra mim. E aí a gravidez foi acontecendo e eu fui, tipo... E o seu marido nesse bonde ele ficou super aí. feliz, sempre me apoiou, né, super, e vai dar certo, a gente vai conseguir. Ele tava, assim, super animado de ter um 3º filho e tal, né? E a coisa foi rodando. Aí, quando o Vitor nasceu... Aí trouxe esse sentido que você falou aqui, de propósito, de graça, né? Porque eu lembro que os gêmeos eram muita adrenalina. A bolsa estourou, aquela coisa de filme, né? Corre pra maternidade, não sei o que e tal. E vai ter parto normal, mas é gêmeos, pelo amor de Deus e tal. E no fim acabou numa cesariana e tal. E o Vitor também estourou a bolsa, só que deu pra curtir um pouco mais, porque eu já sabia o que vinha pela frente, né? Sabia que precisava desesperar e tal. Então, acho que com o Vitor eu me conectei mais emocionalmente. Então, a hora que ele nasceu, que ele chorou, eu até brinco que parece que ele chorou dentro do meu coração, porque foi um negócio forte, sabe? Assim, e aí desencadeou em mim um choro de cura mesmo, assim, sabe? Tipo, uau, né? Porque dá uma sensação que, será que eu vou amar como eu amo gêmeos? Será que eu vou... Segundo mulher filho, passa por isso, né? Você sentiu isso, Fê? Acho Segundo que todo filho, eu mundo olhava, passa, né? eu sentia os meus filhos na barriga, eu olhava pra minha filha e falava, cara, eu não vou conseguir amar. É eu estranho, não vou conseguir né? amar. A gente tem esse... É muito louco, né? A segunda, terceira... É muito... Eu tinha certeza que eu não ia conseguir amar. E dá uma sensação de que o não é real. terceiro, né? Como se ele viesse pra interromper algo que já tá construído, né? Dá essa sensação inicialmente. Só que depois, né, que nem ele chegou... E eu lembro assim, a gente apresentando ele pros gêmeos. Cara, criança ensina a gente o tempo todo, né? Tempo todo. Os gêmeos receberam ele, né? Com tanto amor, com tanta gratidão. Foi um tapa na minha cara. Eu falei, eu tô preocupada com o quê? Com o que eu tô preocupada?
E ali eu renasci como mãe de novo, né? Porque começou uma nova jornada de 3. Muito. E aí eu vi um outro pai, né? Um pai mais assim, tá tudo bem, ela sabe o que fazer agora. E aí eu tive que acessar mais ele. Viu? Primeiro que assim, né? A gente teve que se dividir. Imagina uma coach comportamental. Tem cronograma, tem Coitado análise, do meu amor. marido. Eu queria ver, assim, um dia de Big Brother. Essa mãe recém-parida, com 3 crianças berrando. Mãe, fiz cocô. Mãe, conhece. E o marido, assim, tentando sentar no sofá pra assistir uma TVzinha. Ah, não rola, amiga. Não, Eu queria ver essa mulher atuando. Lá em casa não, amiga. Você fez um disco lá em do seu casa, marido? não. Claro, mas óbvio. Ela analisa ele 24 horas por dia. Ele é o meu principal cliente, amiga. Vamos fazer ele Gostei aqui. dessa palavra, acessar. Vou falar hoje quando eu chegar lá em casa. Ó, Fala, agora- deixa eu acessar agora- você aqui. Agora ó. segura nesse ponto. É virtual, né? É Nato. virtual. É virtualização. Tô acessando, hein? Segura nesse ponto. Eu vou trazer, assim, só um insight aqui, enfim. Que eu tô pensando aqui em todo o processo de transformação que você passou, desde a Michelle sem filhos pra Michelle com 3 filhos, passando por uma gestação gemelar. Assim, definitivamente, a Michelle com o que seu marido casou, Não é. assim, É né? outra já, né? E é onde eu falo que, assim, vamos mergulhar aqui no nosso tema casamento. Já há muito tempo eu penso, gente, será que o casamento, aquele voto que a gente faz lá, aquilo é real? Aquilo é consciente? Porque como é que você pode... Quando você fala que você vai amar uma pessoa, não importa o que aconteça... Isso é muito profundo. Depois que você tem um filho, nos momentos de crise no casamento, ainda mais que você questiona, porque você fala, não, pera um pouquinho, incondicionalmente é isso aqui, é o bebê. Amor incondicional é o que a gente sente pelo filho. Pelo marido, falar que não tem condição pro amor, pro casamento, pro respeito ficar lá... Ah, amigas, eu quero só fazer uma enquete aqui. Quem, depois que o primeiro filho nasceu, pensou em divórcio alguma vez? Ah, com certeza. 200 milhões de vezes. Eles também pensaram, eu tenho Mas então certeza. a condição... Absoluta. Homem não fala, né? Já começa por aí. Já começa por aí. Então, o nosso amor felizes pra sempre, o nosso amor incondicional, vou ficar com você até ficar velhinho, é só se a gente não tiver filhos. Porque vem o filho, vem a crise. E vocês perceberam que isso foi depois? Com Com certeza. Sem sombra de Olha, dúvida. nossa senhora! Convicção, né? Não, mas sabe por quê? certeza. Sabe por quê? Enquanto era só eu e ele, era um cuidando do outro o tempo todo. Exato. Até Então, sufocante, né? E Aquela você coisa se de... cuida. Não, mas assim... Você se cuida. Mas você... eu vou falar de mim, assim, por exemplo. Tudo era o César. Então, assim, dia dos namorados. Um presente pro César, fazer uma surpresa, fazer não sei o quê. Aniversário. Um presente, surpresa, vamos sair, vamos viajar. Tudo era eu pra ele, ele pra mim. Então, assim, as atenções eram de um pro outro. Recíprocas, Aí né? chegou os gêmeos. Aí ele falou isso outro dia pra mim. Ele falou, então, na gravidez, todo mundo só pensa em você. E a Michelle? Como tá a Michelle e os bebês? E eu já fiquei Ele de já lado. tá totalmente A excluído. minha preocupação é isso com você mesmo. e com os bebês. Aí chegam os bebês. Aí é você com os bebês. E eu continuo lá atrás. Sim. Aí as pessoas já nem me enxergam. E as crianças? E depois a Michelle e depois eu. Não é justo. Então ele Faz trouxe um sentido. relato também, um Sim. lado que eu também nunca tinha parado Sim, pra a gente pensar. a gente vai falar sobre Né? isso. Nós E vamos agora, falar. por exemplo, né, a nossa configuração de vida hoje. Eu tenho os gêmeos de 5, que precisam bastante ainda de mim emocionalmente, principalmente. O Vitor de 1 ano e 2, que precisa tanto física quanto emocionalmente. Um trabalho, eu sou gerente comercial, então eu tenho um time de 6 pessoas que precisam de mim o tempo todo ali, online, dando direcionamento, fazendo a coisa acontecer. E depois o marido. Então ele... né, Uau. que hora que eu vou encontrar Que com fila. ele no meu dia? Que Que hora fila. que eu vou encontrar meu marido? Às 18h30, que é a Não, hora do em banho que e da estado? janta. Então, é o que eu ia falar. Em que condições? Entende? Pronto, agora Você vamos consegue lá. conversar? Vocês conseguem conversar Depois com o das marido? 9h30, quando Depois todo mundo que o dorme. bebê dormiu. Exato, olha lá. Olha lá. Vamos aqui E agora. olhe lá, Vamos né? organizar. Aqui, ó. É, a Thalita não falou nada. Eu Vamos já sento lá. ao lado do sofá, que se eu encostar eu durmo. Então eu falo, amor, vou sentar aqui agora, tá? Porque Eu tô senão... preocupada com a Thalita, porque ela é a mais nova, gente. Assim, ó, e ela tá olhando assim, ó, pra nós três, assim, ó. Assustada. Cada vez mais Relaxa. arregalado. Agora a gente dá aquela assim. Mas, ó, fica um consolo, tranquila. nós continuamos casadas. Ninguém tá falando de divórcio. E os, todo nossos, mundo bem. e os nossos filhos continuam com a gente. Nenhum foi dado embora. Então, assim, calma que há esperança para nós, né?
Fala, conta pra nós, tá? Escutou tudo isso daqui da mim, conta. É que o meu é muito, sim, muito diferente, né? Eu queria até fazer as seguidoras, ouvintes que estiverem aqui, pensem quem passou por isso que eu passei. Que nós somos um casal da pandemia. Uau. Que, assim, e o filho é o filho pandêmico mesmo, né? Porque assim, a gente se conheceu, a gente, né, se reencontrou em 2019. E aí foi tudo muito intenso. Então foi o namoro, e aí a gente já começou a pensar em morar junto. Até ainda não tinha pandemia. E aí, quando virou 2020, a gente começou a falar. Porque, né, eu já tava com mais de 30, ele também, né? Eu tenho 34 hoje. Então eu tava com 32, 31 pra 32, né? É aquela fase que você já... Você tá, tô liberta, tenho tudo, tô fazendo tudo, tô ganhando o mundo. Então você já começa a fazer, né? Querer encaixar tudo. Lógico. E ele também tava nessa fase. Então a gente já tava, a gente se gosta, né? Se gosta, tudo certo, vamos morar junto. A delícia da maturidade também, né? Fazendo os planos, a gente vai casar, vamos casar, mas vamos morar junto primeiro, vamos. Você quer ter filhos? Eu quero ter filhos. Eu tava fazendo Pergunta importante, né, gente? Fazer antes de se relacionar. Muito porque o povo importante. descobre depois que o marido ou a esposa não quer ter filho. Aí depois não dá pra separar. É que não, mas no caso dela, né, já tinha uma maturidade. Acho Sim. que eu e a Fer, por exemplo, casamos o quê? 20 e poucos anos. Eu tinha 23 quando casei. Eu tinha Foi 24. Então, é uma idade que você nem pensa nesse tipo de reflexão. Bom, eu sabia. Não, a gente teve reflexões profundas, por isso que tava tudo muito alinhado. Olha que legal, né? A gente conversou até sobre adoção, porque a gente perguntou, eu falei, eu quero ser mãe, só que pra mim não importa como, eu quero ter essa experiência. Então, se eu não puder engravidar, porque a gente já tava numa fase, tem amigas minhas que estão congelando óvulos, entendeu? Então, assim, já tá discutindo essas opções, né? Falei, então, se eu não puder engravidar naturalmente, eu até adotar, eu adoto. Pra você é um problema? Ela, não, eu também já pensei nisso, que eu adotaria e tal. Eu falei, que legal. Eu adotaria até se eu mesmo tivesse um filho, eu até penso em adotar depois. Casal eu fofo. também. Tava tudo fofo. Ai, amiga, então. Casal foi maduro assim. e moderno. E fofo. Gosto E disso. a gente tava nessa semana, tomem nota, que foi essa semana, foi semana X, a gente conversou sobre isso. Ele já tava com a aliança comprada, eu não sabia, pra me pedir em noivado. E a gente conversou sobre tudo isso, hein? Se queria engravidar, se queria adotar, nanana. Eita, universo. Mas eu nem imaginava, porque eu Falou queria... em voz alta, filha, o universo, Chama. ó. Eu falei assim, mas eu penso em engravidar assim, só depois, assim, lá com uns 38 anos, porque eu tinha metas profissionais antes. Né? E ele falou, não, por mim eu espero, mas ele já tava bem mais batendo no negócio nele biológico do quero ser pai, muito. É o tal do sonho do pai, né? Amiga, deu um mês, acho que um mês certinho dessa conversa que a gente teve, eu descobri que tava grávida. E a gente ainda tava indo morar junto, ele tava começando a ver, a gente vai morar aqui na sua cidade ou na minha, procurando casa. Porque ele entendeu? era de onde? Ele era de Campinas. Então a gente tava vendo apartamento em Campinas. A minha vida profissional tava mudando também, porque a minha chefe tava mudando de cidade, então tava tudo assim. E aí eu descobri que tava grávida e um mês depois da pandemia. Que legal. Uau. Que legal! Emoções. Que legal! Por quê? Porque daí veio isso, né? O enclausuramento e a convivência máxima E no a gravidez. extremo. E a gravidez. Tipo assim, não dá pra voltar atrás mesmo. Foi muito. Foi intenso. Foi Todo mundo. intenso. Foi intenso. Assim, foi o... Vamos dizer assim, o primeiro mês foi top, porque aí ele, quando eu descobri, eu tinha preparado todo um pedido de casamento pra mim, que não deu por causa da pandemia. Mas assim que ele descobriu que eu tava grávida... Deu tudo. Ele planejou me pedindo... Ele é um menino do mato, ele gosta, ele curte, ele sempre viajou acampando, ele planejou tudo, a cachoeira, queria me levar na cachoeira. Ai, que lindo! Né, moço? Tá ouvindo? Eu sei. Eu sei, ainda vai chegar esse momento. Ele tinha até Ele o chegou a primo fazer? que ia Não. tocar violão. Não, assim que a gente descobriu que eu tava grávida, eu tava de pijama. Quando a gente pegou o teste, ele catou a aliança, abaixou e falou, eu não vou esperar. Hoje, pensando nisso, eu penso, amor, você dá essa colher de chá aqui agora. Esse reconhecimento, que é o quê? Foi o momento mais importante da minha vida, que é o momento de mais insegurança da mulher. Essa que é a verdade. Sim. É verdade. Não é plenitude, tá? É o momento que você passa o maior medo da sua vida quando você descobre que você tá grávida. E ele me deu a segurança no momento que eu mais precisava. Tipo, na Ainda hora. mais nesse contexto. Uma que você tá salva de palmas passando, né? para o seu marido. Palmas, É isso que um homem Nossa, e o precisa plano dele era fazer. fantástico. Eu acho que ele tinha que reviver mesmo que não é pra Eu pedir. falo isso, eu falo, amor, eu Fica vou- a dica. Fica a dica, gente. Que Que Mas eu faço, romântico. ele fala, amor, tô esperando até hoje. Você pode fazer. tá tudo Pandemia já certo. foi, tô aqui, Vai esperar ó. o próximo? Né? Mas então, aí veio tudo isso junto. Que daí tava tudo ainda a lua de mel, né? Vamos arrumar. Não tem problema ficar enclausurado, não tem problema. Tá tudo amor, né? Aconchegante. Vamos arrumar nosso AP, arrumamos. Aí ele acabou mudando pra cá, né? Aconchegante. Aconchegante, fica junto 24 horas. Aí vem o quê? Vem aquela frase que o médico maravilhoso fala assim pra você. Gravidez não é doença, viu, mãezinha? Tá tudo Ai. bem. E aí você começa a passar mal.
E aí você fica com aquilo interiorizado, né? Dentro de você de tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Não. Porque eu passei muito mal na minha gravidez. Quem é que vomita saudável? Qual bom humor? 4 meses seguidos de enjoo diário, sem você comer nada, que você não consegue nada para no seu estômago. Consegue ser feliz, E azia, né? gente, Do mal, azia, né? meu Deus do céu. Você não tem Cansaço, né? prazer de Tudo. comer nada, que você vira um dragão. Daí o marido sai da consulta, que é onde o médico fala isso, achando que você vai voltar pra casa mesma que foi pedido em casamento, né? Isso, com o mesmo bom humor. com o Aquela mesmo bom pessoinha humor. linda. Aí volta uma Você não ogra. pinta mais o cabelo, né? Não passa. Aí o dermatologista também fala isso pra você, que você não pode passar nada. Você não pode passar um rímel, você não pode passar um batom, porque Cara, a tudo gente faz mal. vai... A autoestima vai Pro ralo, né? pro ralo, né, E cara? os A homens gente não tem têm dimensão do Não quanto isso tem. impacta no dia a dia, né? Na segunda, Não eu tem. nem senti tanto, mas na primeira, eu queria morrer todas as manhãs. Eu Não, acordava na segunda... assim, não, ó. na segunda eu morri. Aquele, como é que chama o hormônio, gente? Esqueci, progesterona? É. Progesterona. Aquilo lá, com a minha biologia, não deu certo, gente. Você imagina eu que foram dois como dar meninos. certo, gente. É. Eu tinha que Meu fazer... Deus. Eu achei E que eu tinha ia fazer morrer também. maquiagem Não é? todo Parece. dia. Eu acho Ah lá, que essa frase é nossa. importante. Achei que ia morrer, viu, mãe? Quem tiver... Na verdade eu tive depressão, eu tive um monte de coisa na minha Tem gestação mulher que de passa gêmeos, batida, né? né? Eu Foi falo muito que até difícil. raiva quando eu escuto uma, mas nem sentia que eu tava não grávida. senti eu- nada, Ah, eu mentira. tenho ódio dessa... Mentira, Desculpa, mas atenção. eu tenho ódio de vocês. Spoiler, mentira. Não tem como não sentir nada. Quando alguém... Pior que tem. Não tem. Não, tem Fica gente que- como? é. Tem. Mas eu tenho ódio. Eu só quero dizer Gente, isso. eu Ponto. também. Porque as duas foi Eu tenho péssima inveja e a branca segunda foi mesmo. péssima. Uma É pra ter invejinha inveja branca. mesmo, gente. Mas Não, inveja não, a tenho do raiva. Vitor, em termos de desconforto, foi também de boa. Só que emocionalmente exigiu mais porque eu tava nesses conflitos, Sim. né? Pô, eu não queria. A vida é muito movimento, É né? tão doído quanto. Você tava pensando E mais tudo cansativo, isso. porque assim, a dos gêmeos dava sono, eu deitava e dormia. Exatamente. A do Vitor dava sono, põe em algum lugar aí Tem dentro dois do seu esperando. sono e vai, que tem dois, tem uma vida profissional correndo, tem conta pra pagar. Eu acho que o segundo desafio é por isso. A vida tá puxado. acontecendo em todo o Não tem sentido. paz. Profissional, casa, família. né? Tá, isso. você ficou frustrada? Alguma parte de você ficou frustrada? Porque você falou assim, eu tinha um plano de carreira profissional. Você ficou frustrada Claro. nessa hora? Tipo, você falou, não, beleza. Tá tudo Não, certo. na verdade foi depois que nasceu. Porque eu achava, eu levei, foi tocando a gravidez com mal-estar, com tudo, né? E ainda mais na pandemia, então parece que foi uma pausa na vida de todo mundo, na verdade, né? Foi uma pausa Sim. no mundo e a gente ficou esperando o mundo voltar. Foi isso que aconteceu. Então eu tava achando que era isso, entendeu? O bebê vai nascer, depois eu volto, depois eu retomo a vida. Porque eu tava passando tão mal que eu pensava que o pior era a gravidez. Que o mais... Coitada, né? Eu achava que o mais difícil Na verdade, era a aquilo. gravidez é uma preparação para a realidade. Só um Então, trechinho. é só 10%. Porque eu sempre fui muito do vucu-vucu, do oba-oba, do eu faço acontecer, eu eu faço tudo, eu também. me viro. Então eu pensava assim, a hora que sair, não, que eu é. retomar meu corpo, né? Que eu retomar minhas forças, que eu parar de passar mal, tudo vai voltar a andar. Eu vou voltar a ser eu, porque aí é só catar neném, fazer tudo acontecer como eu sempre fiz e tranquilo. Eu falava assim, ó, imagina, privação de sono, eu não durmo. Eu sou Eu já não orientada durmo. 400, imagina, eu não vou ter Eu problema. virava também. balada, eu virava Gente, balada. eu também. Olha, se tem Acho uma que eu não vou coisa, ficar pelo meu filho? a amamentação dos gêmeos foi tranquila, mas a privação de sono é um negócio que até hoje morte. eu tenho trauma. Sim. A noite que o Vitor não dorme, meu Deus do céu, eu já entro lembra, em né? desespero. Você já, assim, ó. você já quer mandar Dá ele pra taquicardia. vasectomia no dia seguinte. Você já... Eu já fui. Então, assim, mas só a sua pergunta, retomando, então, o relacionamento foi muito intenso, porque foi uma mudança muito drástica, né? Foi do exatamente ali a parte da Cinderela para que põe um sempre. sapatinho Exato. pro carruagem virou caos. abóbora. Exato, entendeu? Então, assim, foi muito intenso pros dois, Tadinha. porque a gente teve que construir um relacionamento, que a gente era namorados, essa que é a verdade, né? A gente se via de final de semana, cada um na sua cidade, só se via quando já tava bonita, né? Então você tem que construir um deve ser- relacionamento. eu falei isso outro dia pra Bárbara, que também casou, já engravidou, né? Eu não teria estrutura pra isso, cara. Assim, de tipo, já casar e ter já o vir um bebê, pacotinho, sabe? É, Porque foram 7 anos de muito ajuste, muita conversa, muita adaptação, muito... Agora eu fico imaginando, assim, você já casa, que já é um negócio, né? Aham. Intenso e Que pá, também ninguém avisa. filho. Mas eu já fico assim. Eu ouvindo todas as histórias, como eu já vi pessoas que casaram e logo tiveram Eu tô filhos. pensando E foi como eu me maravilhoso. E já vi também pessoas que passaram 11 anos e o primeiro ano foi um inferno. Então, sabe o que é Então, assim, engraçado? eu chego à conclusão de que isso não faz. Não tem a ver. Não é o tempo. resultado, né? Então, é engraçado que eu não tenho essa perspectiva de que foi um horror. Porque a gente engravidou de cara e que minha vida Talvez porque mudou. já tinha o desejo de, né? Não, Talvez, no tinha. caso de A gente vocês, deixou né? rolar, foi assim, intencional mesmo. Mas eu digo assim, os desafios, eu não
direciono no sentido, olha, nossa, a gente tava imatura, a gente podia ter melhorado. Eu não direciono pra esse lado porque eu acho que independente ia ser desafiador. Sim, porque sim. desafiador, eu digo, e assim, vocês falando, eu tô pensando, eu volto sempre, falo pra Fê, eu volto sempre pensando na mulher. O fato do que a gente passa como mulher é um negócio que não dá pra gente compartilhar com o homem nunca vai entender. E óbvio que ele também tem que ser acolhido, ele tem a parte dele, ele também muda muita coisa na vida. Diferentes, né? Mas o que acontece ali é um negócio bizarro. E eu acho que essa é a parte mais, na minha visão, tá? Mais dolorida. É aquela mulher que morre literalmente, pra nascer uma nova mãe, uma nova mulher. E esse desencontro é que acontece o desencontro no casamento. É o desencontro. Não é assim, o problema é que você não dorme. Tudo isso é mega desafiador. Mas eu acho que o que acontece dentro da gente, a confusão de sentimento, do olhar pro corpo, não se reconhecer, não se sentir confortável com aquele peito gigante, vazando. E aí você olhar para aquele homem que a gente tinha noites incríveis, que eu me vestia, que eu me fantasia. Você entende? Isso eu acho que é uma confusão que é bizarro. E você não consegue... pelo menos eu não consegui expressar isso pro meu esposo. Hoje eu acho que eu já tenho um pouco mais de intimidade. Mas não consegui expressar, também, você não cara. consegue nem pensar sobre isso, aí, dirá expressar. Reflete hoje, ó. Quantos anos tem hoje, seu filho? 4, 5 anos. E aí, ó, a mais velha vocês- tem 9, né? Então. Essa da primeira maternidade. E vocês tiveram um filho logo depois de casar. Ou seja, a relação realmente estava assim, no melhor Fresquíssima. momento, fresquíssima. Fresquíssima. E ainda assim teve isso. Mas eu também tive. Com 11, tava com ele há 6 anos casada. E eu me lembro, assim, a Laura mamava e doía muito. Ela arrebentou meu peito. E eu lembro de eu pensar assim, primeiro, sem chance rolar noites quentes de amor. Porque o que vai acontecer com esse peito aqui? Vai vazar, Então, amiga. O marido também tem medo, o meu perguntou. A primeira vez que a gente foi voltar, né, namorar, ele falou, mãe, mas o que vai acontecer aqui? Vai sair do nada? Eu ri, né? Engraçado. Falei, não, mãe, tá aí, ó. tudo bem, Isso mas é um pode tema. acontecer. Como que foi? Você vê pra como você? Foi péssimo. A primeira Você vez... tinha expectativa A primeira vez foi péssima. Porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha feito cesárea. Fica Meu desconfortável, peito tava imensa. Eu jorrava leite. Na hora que começou a jorrar leite, inclusive... Você já chora, amiga. Eu já quis chorar. Eu literalmente quis chorar. E aí, assim, porque eu também já tava super fragilizada. Porque tinham sido 60 dias de fissura mamária. Nossa. E eu me lembro de olhar assim pro meu peito e falar... Eu nunca mais vou ter... prazer aqui. Isso Porque era uma ele não serve preocupação mais pra também. isso. Não serve mais pra Ele não isso. me pertence mais, né? Você Pertence tinha ao medo bebê. dele ter Estranho, nojo? né? Tinha medo dele ter nojo. Ou você tinha nojo de imaginar ele também, tipo, Eu sair não no suportava leite? o cheiro. Eu tinha pavor do que ia acontecer quando... É muita coisa, né? Porque, assim, a relação sexual estimula a Sim. saída do leite. Então, se você tem bastante leite, mãezinha, Amiga. e quer voltar a namorar, olha, segura aí. Ou pergunta Ou vai de antes. sutiã mesmo. Ou vai de É, sutiã vai de mesmo. sutiã. Aqui, ó, pega o sutiã de algodão, né? Que ele Exato. segura. E aí, E você sabe que eu tô lembrando que eu acho que eu me sentia confortável no início, assim. Ué. Mas meu marido não tinha nojo. Então ele me deixou muito à vontade. Na primeira, eu lembro, eu tava vindo no caminho e pensando que você tinha falado, né? Que a gente tava falando de relação. Ele me deixou super à vontade. Eu lembro que a gente queria muito. Eu senti mais no dos gêmeos. Dos gêmeos eu tava estrupiada. Essa seria a palavra perfeita. Eu não Então- conseguia levantar da cama, eu não tinha força, eu não tinha libido. Da primeira eu tive. Não, vamos falar Aí de... foi de Vamos já boa. emendar no libido? Vamos, então? vai, já vai. Vamos falar do Taca o pau, libido? taca Que o assim, ó, eu perdia a libido toda vez que eu me olhava no espelho. Da Eu primeira me acho olhava que eu no me senti espelho melhor. com o peito 48, quase 50, minha barriga estourada de estria. E meu marido sempre gostou da minha barriga, gente. Sempre, marido, ela vai voltar. Vai voltar. A gente recorta. A gente vai, a gente vai recortar a Medicina parte vai ali, né? Mas assim, meu marido sempre gostou muito da minha barriga. Então, pra mim, a ideia de ficar nua na frente dele, com a minha barriga destruída por estrias, o meu peito jorrando leite, não era algo que me motivava a nada. Eu perdi, assim, completamente, assim. Eu acho que eu fiquei bem uns 5 meses, não sem ter relação, mas assim, não era a mesma curtindo, coisa, né? né? não Batendo cartão, curtindo né? o rolê. Eu vou cumprir o dever, né? E já no segundo... Isso é tão ruim, né? Essa é a merda. Já no, Porque a gente até quer. Quer no Mas sentido tem assim... travas, né?
quer, mas não quer. É um negócio estranho, né? Exato. E uma vez eu falei sobre isso nas redes sociais e eu fiquei bem chocada com a posição dos homens. Por quê? Porque a maioria falou, viu? Então o que você quer? Vai cuidar com o chifre, viu? Não sei o quê. E aí, assim, atenção. Todos os maridos que querem, que sonham em ter um filho. O sonho de ter um filho pode trazer uma privação, viu? Na vida sexual aí, um tempinho, tá? E você precisa respeitar a sua companheira. Se ela não estiver se sentindo bem, segura a onda, porque nada vai acontecer se você não tiver relação por 6 meses. Somos adultos, certo? Faz parte da responsabilidade. Sim. Porque eu fiquei impressionada de ver a quantidade de homens pressionando a mulher a ter relação de qualquer jeito. Não quero nem saber se você tá se sentindo bem ou não, se tá desconfortável ou não. Porque daí entra numa outra seara. O cara não entender muito bem o que você passou, porque você tá sentindo, né? Exato, é uma coisa. Agora, ele consegue pensar como é não ter vontade de ter relação sexual ou estar mal consigo mesmo. Não consegue. E ser obrigado a fazer. Porque se fosse o contrário, mas não é. E se o cara sofre um acidente, eu falo pra ele, você não pode. Tá com a perna quebrada, então só porque você inválido. não pode. Você se machucou jogando uma pelada e vai ficar aí 6 meses sem comparecer. Vou procurar na rua, viu? Vou procurar na rua. Gente... Então, mas assim, por quê? Vamos só abrir um parênteses aqui. Se o pai que tá falando isso, ele não participa da criação do filho. Exato. Ele não participa dos cuidados. Sabe por quê? Porque o pai que é presente participa, meu marido participa muito, isso. tá cansado igual a gente. Meu marido não tem nem dia, já teve dia que falou, amor, eu tô muito cansado hoje, amor. Eu ia falar que o buraco é mais embaixo, né? Eu pensando, o buraco é mais embaixo, né? Porque é isso que você matou a pau. É isso. Se o cara participa, ele também não tem vontade. Quem vai chegar aqui em casa hoje? Ou ele tem vontade, mas ele fala isso. É que assim... Eu até tô com vontade, mas... Vamos dormir? Mas se a gente rola uma dormidinha só um pouquinho. 30 minutos não tá para a bunda hoje. Não, o ritmo, a cobrança. Esse ritmo, essa cobrança, ela começa... Para a bunda conta. Né? Nossa. Viu? Quem que vai chegar em casa hoje que o marido não vai estar acabado? Nossa, faz 2 meses que não rola. Não, mas lembra aquele tapa? Não, mas eu fiz um carinho. Eu anotei aqui, ó. Gostei dessa. Dormir de conchinha conta? Conta, né? Claro que conta. Gente, é rir pra não chorar. É rir pra não chorar. Mas é isso. Mas quem negar que não muda Mas isso nada. que a Thalita falou eu acho que é a cerejinha do bolo do que a gente tá falando aqui. Se o cara não participa ativamente da criação dessa criança, e não é só desde o começo, mas é o tempo todo, né? É verdade. Ele vai pra escola depois, aí você tem que... É educação, porque tem que ter disposição, né, gente, pra fazer sexo. Vamos falar o que é verdade? Lógico. É uma atividade física, emocional. Tá presente. Clima, né? Presente. Então, assim, se for só não pra é uma bater máquina. cartão, gente, o casamento também não dura, não. Com não certeza. dura. É isso mesmo. É isso Não é, mesmo. porque vira só mais uma coisa pra fazer no E assim, dia. ó, se o cara tá nessa vibe toda, enquanto a mulher tá ali, a vida do cara também tá acontecendo enquanto a dela não tá acontecendo. Então já tem uma desconexão emocional e física ali. Perfeito. Que, acabou. Porque assim, ó, mesmo com todos esses desconfortos, quando a gente tá conectado emocionalmente com o cara, a gente também tem vontade. Bingo. E aí eu vou até puxar esse ponto, porque perfeito. assim... nossa, gente, eu queria fazer um outdoor escrito isso. Nenhuma mulher quer transar com um cara bosta. Com certeza. Se você é um príncipe encantado durante toda a vida, na hora que ela tá mais precisando de você, você é um pai bosta, você é um marido que não tá nem aí pras necessidades da sua esposa, que tá vendo ela estrupiada, cansada e ainda assim só quer dar uma, amigo, desculpa, assim, nós mulheres não somos só olhei, já quero. Nós somos assim. Nós se não somos gosta, afeto. pega um homem, então. Então, eu porque acho a mulher que... é assim. E eu acho que o que dá admirar tesão o cara, numa né? mulher é um cara que tá correndo Não junto. é? Que tá correndo junto, né? que tá, a palavra eu acho que tá é conectado. junto, conectado. Porque o conectado não é tarefa. Isso que eu acho que é importante também. Porque dá a sensação, eu vejo o pessoal vendendo um negócio assim. Ah, não, pra você conseguir ganhar mulher, você tem que começar a lavar a louça de manhã. Gente, não é sobre isso. Não é mesmo. Eu sempre é falo sobre isso pro meu isso. marido. Às vezes ele brinca, né? Porque ele já ouviu várias sexólogas falando. Hoje, eu discordo. Porque eu tenho meu marido pau a pau ali comigo. A gente convive junto, trabalha no mesmo ambiente. Ele leva, busca criança, ele lava a louça. Tá bom, tarefa tá... Mas não é só tarefa. Nós estamos falando de conexão. E conexão De é parceria. presença. Não, é outras coisas também. Se Porque... interessar pelas coisas que você se interessa e vice-versa. Exatamente. Participar, né? Como é que foi seu dia hoje? Né? Meu, eu falo assim, a gente sabe que o homem tem essa cabeça objetiva. Mas às vezes a gente quer conversar, não é pra ninguém resolver nada, é pra desabafar. Então isso já É relacionamento, né? Isso no meu marido, né? Ó,
eu vou conversar agora, mas não é pra você resolver. Eu só quero reclamar. Só escuta. É só pra me ouvir, Só né? escuta. E ao longo de, né, a gente tá 15 anos juntos, ele foi aprendendo, então hoje é um pouco mais fluido isso, né? De vez ou outra dá uma desconectada, mas é mais fluido. Mas é isso que a Bárbara falou, é o cara que sabe o que ela gosta, viu ali uma cara meio assim, fala, alguma coisa ela tá chateada. E chega junto, e pergunta, e, né? É isso, não é um cara tarefeiro também, que faz tudo, mas também não olha pra tua cara. Não, porque aí também vem naquela coisa, né? Faz as coisas com intenção de. Ai, nada a ver, gente. Chega à noite, né? Então, ó, já fiz. Nada a ver. Então, assim, isso também precisa quebrar esse tabu, né? Parabéns, você foi útil. Nossa, olha... Como se fosse um troféu, já né? Me conhece bem, ele já me conhece bem. Eu falo, se faz e esquece. Não me mostra, porque se me mostrar, perdeu a graça. Eu prefiro ver e falar, não, que legal, que show, lindo, Não, maravilhoso. primeiro que você faz isso, você lava a louça e fala, olha, eu lavei a louça. Não. Não, né? Eu passei o pano. Não, porque daí eu me sinto meio que numa condição de mãe Exato. desse marido. E aí não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Vai rolar. Exatamente. Aí, eu queria até perguntar pra você. Você falou assim, meu marido, então, é tão mãe quanto eu sou... Quer dizer, tão pai quanto eu sou mãe. Mas você teve que ensinar isso pra ele? Olha... Ou foi ele que foi lá? Não, atrás, então deixa eu falar. do O que eu tive que ensinar, que isso vamos falar do feminismo aqui, entendeu? Do machismo estrutural. Eu não tive que ensinar ele a ser pai. O João nasceu, ele quis participar desde o começo, tudo, entendeu? O primeiro banho foi ele, enquanto eu tava operada da cesárea, só ele dava banho no João, ele fazia questão de fazer tudo. O João, ele foi em todas as consultas pediátricas, vai até hoje. Eu não preciso pedir, não preciso falar, ó, você vai ter que estar lá. Ele mesmo pergunta, que dia que é o Dr. Fábio, né? Então, ele foi pai desde que o João nasceu. Né, amor? Parabéns. Não, vamos dar um parabéns mesmo, porque, porque isso é exceção, sim, hoje ainda, infelizmente, né? Só que o que eu tive que ensinar ele, que foi o motivo das brigas, né? E que hoje já está bem melhor, foi a administrar o lar junto. Que é exatamente aquele vídeo que você postou. A entender, porque ele não estava entendendo, né? Que ele faz parte da casa. Ele não virou só pai, ele também virou um dono de casa além do trabalho, que ele também trabalha fora, ele é advogado, mas eu também trabalho fora. Então, ele chegava no final do dia cansado, e ainda tinha o João pra dar conta, ele sempre deu conta junto comigo. Mas ele não pensava no resto, porque não está na cabeça dele, tá automático na mulher isso. Tudo na gente. Tudo. Ai, gente, mas é educação, né, cara? Isso. Eu sei que não dá pra gente justificar, é porque não aprendeu. Vamos dar um jeito, virar adulto e aprender, né? Mas... educação. A gente que tem filho homem, né? É menino, né? É menino. Precisa ensinar a olhar pra casa. E eu vejo nos meus meninos já. Que tem uma dificuldade, casa, né? tá? Existe uma Eles barreira passam ali por cima uma sutil. semana, né? Sutil. Esse é o funcionamento do homem, né? Esse é o funcionamento do homem. É que também, assim, nós vínhamos de um modelo de sociedade onde o homem era o provedor e a mulher era quem cuidava da casa, dos filhos e tarará. E isso foi mudando, né, ao longo dos anos aí, dos milênios e tal. E aí entra no que você falou. Então, o homem, ele tem uma forma de agir, uma forma de pensar que é diferente da mulher. A gente precisa também validar isso, que são diferenças. Porém, a gente tem uma configuração familiar e uma dinâmica hoje totalmente diferente do que era lá atrás. Então, aí precisa desses ajustes, né? E que eu acho que as tretas que dá muitas vezes é porque as mulheres esperam que eles façam. Não vai fazer. Sim, eu super esperava. Né? E às vezes não vai. E às vezes não é tão difícil assim, né? Olhar o que tá fora do lugar e colocar. Mas sabe o que meu marido sempre falava? Que eu ficava com raiva até dele, né? Mas depois eu aceitei, entendi. Né? Ele falava assim, mas é só você pedir. Ele não entendia, porque ele falava, mas me fala, o que precisa fazer? Eu já brigo hoje. Natural eu falo, não, eu não vou pedir. Isso. É sua responsabilidade tanto quanto a minha. Só que ele não entendia isso. Cara, é bater na tecla. Mas também tem que bater na tecla. Hoje já estamos estruturados. É isso aí. Não, porque assim, é aquela história, né? Onde é que tá a fralda? Eu troco, mas onde tá a fralda? Você precisa saber onde tá a fralda. O do João entra num comodismo, né? Chega uma hora que entra num comodismo. É uma exigência. Eu falo pra ele, por favor, não exige mais do meu cérebro do que já tá exigido. Claro Hoje é uma questão. A gente chegou num nível, você perguntou pra ela, né? Se teve que ensinar. Quem ensinou em casa foi a maternidade. Quando veio gêmeos, que foi a mesma coisa da Mi. O primeiro momento da mais velha, 9 anos... foi incrível, ele trocava, dava banho, porque isso é maravilhoso, né, gente? Brincar de casinha. Depois que ela cresceu, porque ele trabalhava fora também, né? E aí eu optei também, foi uma escolha, eu queria viver a maternidade ali e tal. Ele foi trabalhar, então ficava. Então ele só ficava com a parte boa, né? O pai que ficava à noite pra mãe lavar louça, pra mãe... sabe aquela coisa? Beleza. Cheirosinha, limpinha, alimentada, já alimentada, né? Segundo filho, maternidade de gêmeos, cidade...
desconhecida, sem rede de apoio, e ele home office. Ele estava, eu falo pra Michelle, a melhor aprendizado, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi quando ele foi pra home office. Porque tudo que eu reclamava pra ele, ele não entendia. E eu falo isso pra todas as mulheres que tentam cobrar do marido, eu falo, cara, ele não vai entender. Ele vai ter que viver com você todos os dias. Trabalhar dentro de casa. Meu marido trabalhava atendendo cliente no computador com um bebê no colo, eu dando mamar pro outro, aí trocava, ele parava, fechava a câmera, vai trocar a fralda porque tá chorando e não sei o quê, e assim foi. E ali, na marra, ele aprendeu que não dava, porque eu não tinha opção. Eu não tinha empregada, eu não tinha ninguém. Tinha ali a Luana no meio disso ainda, né? Que era pequenininha, né? A Luana. Então, aí, fica aí, eles estão dormindo, eu vou levar lá na escola. Eu vou fazer atividade. A louça transbordando. Amor, o que vai fazer? Eu preciso fazer comida. Você vai comprar... Sabe? Foi uma loucura. Mas assim, eu sou muito grata por essa loucura. Mas que isso transformou meu marido. A gente tem que chegar no pico do estresse pra ter mudança. Você vê como não, mas a gente só muda numa situação desconfortável, né? Não vai mudar no tem que gerar o caos pra falar, nossa, vamos ter que arrumar isso aqui. Né? Assim não tá dando, né? Não, então, mas vamos fazer uma meia-culpa aqui também, que isso é importante a gente falar. Que eu também tinha a minha culpa concentradora. Porque é isso, tarefeira. Eu fui criada assim, a tarefeira, eu fui criada assim, e eu internalizei isso, que a mulher dá conta. Sim. Então, que eu deixava o quê? Os acessórios pro marido dar conta, entendeu? E aí ficava brava se ele não desse. Sim. Né? Se ele não visse. Então, assim, sobrou isso aqui pra você, mas eu tinha diariamente uma lista de coisas que eu anotava, porque a cabeça depois de parir, a memória vai embora, né? Então, eu tinha listas e listas do que eu tinha que fazer, que eu colocava junto com o trabalho, junto com isso, e chegava no final do dia exausta da carga mental. E aí, quando eu falava, mas por que você não fala? Até que ele, um dia, né, amor, também vou dar esse reconhecimento aqui. Ele pegou, baixou um aplicativo. Eu esqueci até o nome do aplicativo, mas é de família, assim, pra você colocar. É um calendário. Já quero. E você coloca lá. Nossa, pelo amor. Compartilha. Amadas. E olha que eu sou assim, eu sou meio da idade da pedra, assim, que eu não gosto muito de coisas muito tecnológicas. Calendário de família. Ele falou assim, eu não quero mais briga, você também não quer mais briga. Sabe o que a gente vai fazer? Você vai anotar tudo aqui, ó. Sabe esse caderninho aqui, essa lista que você faz aqui, ó? Você não tem mais nada físico, amor. Você vai pegar, você vai colocar tudo aqui nesse caderno. Você podia comprar um absorvente, você vai escrever nesse calendário. Ó, o que tem que dar conta hoje. E a gente vai se dividir para a conta. Perfeito. Ó, eu faço tal coisa. Nossa. Eventos, pra não brigar mais. Eu marquei tal coisa. Puta, mas eu já marquei com fulano. Não, a gente vai colocar no calendário da família. Se eu inserir alguma coisa no calendário aqui agora, eu vou apitar lá pra ele. Ele já olha. Muito bom, já quero. Gente, eu também quero. Mas você precisa falar pra gente já falar que... Não, eu vou ver o nome aqui, gente. Vamos isso aqui, utilidade por Time Tree. E você, Fê? Time Tree. Depois você escreve com time o T-R-E-E. Não é tree entendeu? Sim. Então, beleza. Não é o número tree. Vamos não é o número 3, aí eu. Vamos colocar na descrição. Vamos. Gente, o Time Tree salvou, nossa, assim, muito bom. O casamento. Essa organização é imprescindível. Isso é importante, ó. Vocês querem salvar o casamento? Ainda mais com 3 agendas diferentes, né, Bárbara? Esse semestre foi puxado pra mim. Nossa, e assim, eu tava querendo ir embora da escola. Porque você pode se eximir também da culpa. Você pode falar assim, você olhou o calendário? Você não olhou o calendário, porque eu coloquei lá. E se você não colocar, você também, né, abaixa a viola e fala a verdade. Não coloquei no calendário. Entendeu? Então, mas aí eu vou defender também mais um ponto. Por que a mulher que tem que colocar no calendário? Até isso eu discuto com meu marido. Sim. No sentido assim, você está atento que tem que ir no dentista? Você está atento que tem que marcar um médico? Você está atento? Porque isso também é uma carga. Sim. Entende? E que eu sei que a gente não vai chegar no pau a pau. Não é sobre isso. Mas é muito detalhe, gente, que o homem precisa estar atento pra contribuir. Não é dividir, tipo, não, tem que ser tudo igual. Porque não tem como, não existe. Cada um tem competências diferentes. Olhar. Eu só sou a favor de o homem ser tão pai quanto a gente é mãe. Ponto. Sem essa de... Tem coisas que é só da mãe. Eu discordo. Então, mas aí é que tá. É um treinamento, Fê. Porque não tá atento. Mim, assim, ó, a mesma amamentação, exceto nos casos em que a mãe não quer dar mamadeira e tudo mais, ok? É a única coisa, porque todo o resto... Dá pra fazer igual. Dá pra fazer. Então, assim, mas eu tenho medo. Cresce. Porque eu também tinha. Então, assim... Nossa, eu já ouvi pai que não limpava a fralda porque tinha nojo. Eu já ouvi. Isso... Tem pai que tem medo, eu acho que eu dava um soco. Nojo, e tem pai que usa todas as opções pra ele não fazer. E pra mim tudo isso é desculpa. Desculpa. Porque, gente... A gente tá falando várias coisas aqui...
dá pra fazer vários outros temas. A gente tá falando da falta de comunicação entre o casal, por exemplo. A gente tá falando da falta de planejamento familiar. Esbarra na educação de novo, né? De novo. E assim, você falou assim, de gestação e tudo mais, eu pensei, lembrei de uma coisa aqui. Eu ouvi falar muito sobre CNV, comunicação não violenta, para que o seu casamento não afunde. Que lindo. No primeiro ano do bebê. Gente, quando eu li isso, eu só me lembrei do demônio que eu sou quando eu tô sem dormir. Todos, né? Tem como não ser Tem violenta? alguém que é fofa quando não dorme? Não, eu vou dizer uma coisa. Eu me deixa sem comer, me deixa sem tomar banho, mas não me deixa sem dormir, que eu viro o cão. Uhum. Aí, assim, qualquer coisa que o Du perguntasse, falasse, era porrada. Coitado, assim, né? E a gente já se conhece. Hoje ele, inclusive, ele levanta de madrugada pra eu dormir. É a vida acontecendo, gente. Não dá pra ficar nessa romantização toda de um grau de perfeccionismo que... Ai, tenho que falar bonitinho com o filho, bonitinho com o marido. Exato. Não, você não é uma boneca. Cada um faz o melhor que pode. A gente não precisa agredir. Não precisa. Mas fingir que tá tudo Mas certo. às vezes vai acontecer. E tá tudo certo. Mas... Depois você, como ela falou, pega a tua viola e fala, ó, foi mal aquele dia, eu não dormi. Lógico. Mas sai desse lugar de vigilância de eu não posso, né? Mas é que assim, hoje, louca. quando eu escuto isso, que é melhor, que você deve usar a comunicação não violenta, hoje eu falo assim, não, ok, talvez eu preciso lembrar que eu já não estou mais no puerpério, que agora eu devo usar a comunicação não Meus violenta. hormônios estão mais controlados, né? Exato. Mas esse tipo de conversa deveria ser uma pauta de gravidez. Sim. Durante o período de preparação do casal. Porque, assim, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre comunicação não violenta durante a gestação. Aí o casal simplesmente recebe o bebê em casa e começa a se pegar. A mulher cheia de hormônio, puta com o corpo dela, super cansada, sem dormir. O cara também tá sem dormir, dividindo as noites. Enfim, tá todo mundo à flor da pele. E aí a gente vai ouvir lá o terapeuta falar que é pra ter comunicação não violenta. Aí já foi. Aí então, você acha que tem terapeuta. como se Você preparar fala, pra nem isso, Fê? Não, mas não tem como se preparar. Acho que é mais embaixo, Fê. Eu acho que... Eu penso assim, ó. Que tal se a gente conversar? Eu vou dar 2 exemplos. Que tal se a gente conversar durante a gestação? Dar essa dica pras grávidas, assim, de conversar. Do tipo assim, ó. Você sabe que vai vir um período por aí onde contam que os hormônios ficam um inferno e que quando a gente não dorme por muitos dias, a gente não se reconhece. A nossa sanidade mental fica prejudicada. Porque, abre parênteses, lá no passado, privação de sono era um método de tortura. Eu ia falar isso. Então, eles pegavam as pessoas, arrancavam a pálpebra e deixavam a pessoa enlouquecer. Pra poder Ou barulho entregar. pra pessoa não dormir nunca. Gente, eu tive perda de memória por causa de privação de sono. Quando eles estavam com 11 tudo meses. Isso. Horrível. Então, assim, horrível. Sabendo desses dados, que tal se a gente combinar que nós não vamos levar pro pessoal? Porque, assim... Trazer à tona a consciência. Então, a mesma mas sabe o que coisa. eu penso? Eu penso que, assim, a forma de falar é importante. Mas a reflexão que na gestação falta fazer, e eu concordo com você, eu acho que os nossos pré-natais, né? A gente tem aquela coisa de ter que ir no obstetra todo mês, bonitinho. Só pra ver o basicão, mas precisava ter algo nesse sentido da parte emocional, Sim, da parte relacional, da mulher, né? E do homem, casal também. De chamar o cara homem. e falar assim, ó, deixa eu vem cá. Sabe o que vai acontecer com a sua esposa? Ela vai passar por isso, por isso. Pro Sabe o que vai cara acontecer também com ter você? uma janela E do sabe que o que vai vai acontecer. acontecer E com se você? preparar para isso. Porque eu lembro muitas vezes também... Deu chorando nas madrugadas, desesperada, irritada, nervosa, brava, xingando, falando um monte de besteira que depois eu nem lembrava mais. E o César sentado na cama com uma cara assim, tipo, mas o que eu faço? E ele chegou a verbalizar isso. Mas o que eu faço? Você quer que eu pego ele? Você quer que eu pego o seu... O que eu faço? Você não consegue nem pensar. E eu não conseguia. Aí eu ficava mais brava ainda, porque ele não sabia o que ele fazia. Eu queria que ele soubesse, mas a verdade é que estavam os dois perdidos, sem saber como agir. Ou seja, talvez durante a gravidez, a gente devesse ter esse tipo de orientação Exato. ao marido. Que vai haver momentos que a mulher não casal, está né? se entendendo. Porque depois eu aposto que você ficou se sentindo como... Claro, culpada, Sim. mal, fui por estar ali fora da culpa, casinha, sim, né? sim. Então, assim, eu traduzindo tudo isso que eu tô falando, eu acho que falar sobre comunicação, revisitar o tema comunicação, que muitas vezes o casal banaliza, falando, não, a gente se comunica super bem. Claro que se comunica quando tudo bem, sabe quando? Quando cada um tá cuidando da sua vida. É isso. Sim. Quando você Quando tem que tudo tá deixar acontecendo da pra cada um, sua né? vida E olha, pra vou te cuidar da falar vida uma do coisa. bebê, tudo muda. Tudo muda. E só pra eu não perder, isso entra também num segundo ponto, que é
o que aconteceu comigo na segunda gravidez. Como eu soube que no primeiro eu fiquei me sentindo mal por não estar comparecendo ali sexualmente como eu sei que meu marido queria, né? No segundo, eu me lembro de uma conversa, ele tomando banho, eu encostei assim, pançudona já do Theo, e eu encostei e falei assim, então, você lembra como foi nosso pós, sexualmente falando? Você lembra como eu me sentia mal? Aí ele falou, lembro. Eu falei, então, tá começando a doer agora, aqui embaixo. E eu possivelmente vou ficar desconfortável depois também do segundo. Então, se acontecer, como que a gente vai resolver isso? Como você vai lidar, se sentir? Né, com isso, sabe? Eu até falei pra ele assim, tudo bem se a gente... Tudo bem, tá melhor agora. Por que eu falei tudo bem? Porque eu me lembro dele falar que ele se sentia excluído. Rejeitado. E não era isso. Mesmo. Então, assim, eu, pelo menos sabendo do que aconteceu na primeira, de como ele se sentiu, eu tomei o cuidado de chegar e falar assim... Muito bom, poder conversar sobre, né? Tudo bem se de repente a gente fizer, mas no escurinho. Tudo bem se não tiver aquela preliminar toda que você tá esperando. Porque eu acho que o homem fica imaginando assim, né? Vai passar os 40 dias, ela vai vir. Não só isso, vontade. Né? Às vezes não é assim. Procurar com mais frequência. Aí tá... Que essa rejeição deles vem por essa coisa, né? Diminui muito a procura, porque não passa pela sua cabeça, pelo cansaço, não pelo passa. Corpo tá, né, todo desajeitado, enfim. Então, é nesse ponto, sabe? Eu acho que eu falo que a conversa pode... Por mais que a comunicação seja violenta, por mais que a privação de sexo pro homem seja um grande problema, será que se a gente conversar antes... Sabe, tratar isso antes do bebê nascer, porque na hora que o bebê nascer, minha filha... Já tá no turbilhão, né? Você não vai ter essa maturidade, essa maturidade, sabe? Porque, gente, sinceramente, comunicação não violenta depois que o bebê nasceu... Sim. Viu? Que é mais violenta do que a comunicação do bebê com a gente? Nossa! Mordendo a gente, né? Caindo nos peitos. Mas sabe o que eu acho importante que a gente deveria pensar aqui, ó? Os profissionais que atendem as mulheres deveriam se adaptar a isso, se ajustar e começar a tratar isso. Porque, assim, não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar um terapeuta ou pra fazer uma preparação lá do casal. Eles terem bonitinho. Esse conhecimento, você fala, né? Isso. Então, acho que, assim, o obstetra tem que pegar... O meu obstetra falou isso de graça, assim, pra mim. Ele só falou assim, olha... depois, o João já tinha nascido, foi a consulta pós-parto. Ele falou, olha, é muito intenso, né? Ele falava até da mulher dele, falou brincando. Ele falou, minha mulher, por exemplo, já nem quis mais nenhum. Falou brincando, ele falou, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer coisa, procurem ajuda. É muito difícil o pós-parto. E o maior índice de divórcio de casais está nos 2 primeiros anos do bebê, sabia? 1 a cada 5 casamentos acabam no primeiro ano do bebê. Que é o mais difícil. E pra mim, isso tem muito a ver com comunicação. Isso. Muito, com alinhamento de expectativas, com respeito pela sua parceira e pelo seu parceiro também, sabe? Por aquele voto que a gente faz lá do eu vou te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Então, assim, falta essa consciência, falta esse revisitar, sabe? Do que nós prometemos mesmo, sabe? Eu concordo, tinha que ter mais gente preparando os casais para o que vem, em especial. É porque o pessoal só faz aquela chamada de terrorismo. Você não vai dormir mais, hein? Sexo depois que casa? Acabou. Não é sobre isso, porque... E o homem, vamos combinar que assim, vamos analisar o homem como ele é de fato na essência, né? O cara, ele já é criado para não demonstrar sentimentos, não é? Aí, ele joga 20 anos bola, às vezes, com uma turma e não fala que tá com problema no casamento. Não fala. Não fala que tá com filho adolescente, dando um trabalho... Eles não se abrem pros amigos de 20 anos, não se abrem pra gente também. E aí fica nessa... Porque cria aquela expectativa de que a referência dele tem que ser aquela fortaleza, não chore, não... né? Só que nisso tem um problema gigante, porque às vezes tá acontecendo um monte de coisa ali com ele, né? Que ele tá se sentindo rejeitado, tá infeliz. Às vezes tá se sentindo feio também. Tem essa questão. Ele também não tem vocabulário emocional pra falar. Não tem. Não foi ensinado, como todos nós, né? Mas a mulher, eu acho que ela busca mais nisso. Ela acessa muito mais, ela se desenvolve. Sim. É complicado. E aí dá esse atrito. E você tá falando do Felizes para Sempre, eu tô tentando lembrar, né? Você falando assim, será que a gente é a mesma... É muito bizarro como a gente não é mais a mesma pessoa. Eu acho que... A gente tem que aceitar ambos, isso. Tá? Ambos, eu tô falando de ambos. E eu acho que isso é o que gera conflito no casamento. De quem a gente vai se tornando e que se não houver alinhamento ali durante esse processo de transformação que acontece o tempo todo,
Aí desencontra, dá um choque, porque aí você fala assim, mas você não é a mesma pessoa. Sim, eu não sou mais. Não vou ser daqui 10 e anos não vai de novo. ser. Não, daqui 10 minutos pode acontecer alguma coisa que transforma a nossa visão, né? Sobre as coisas. Eu acho que, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que amor, né? Aquele feliz, você tá falando da promessa. Amor é uma decisão. Diária. É uma decisão, não é uma coisa que, assim, nossa, brota. Porque a gente vem da paixão, né? E amor é uma decisão, cara, independente do... Lógico, né? Cada um tem seus parentes. Mas, assim, independente, eu digo... Eu vou mudando... E aí, eu vou aprendendo... A gostar daquela pessoa daquele jeito. É aceitar, na verdade, né? É aceitar, né? O que é difícil. Eu acho que o mais difícil é a aceitação. Porque a gente, né... Ambos eram ali, né? Quando casou... Adolescentes, cheios de sonhos, planos, aquele fogo de paixão, aquele fogo de realizar, aquele... Sim, uma disposição incrível. Casar, né? Outras preocupações. Aliás, quase não tinha preocupações. Zero preocupação. Né? Então, e a Fer tava falando principalmente do primeiro filho, né? Mas você sabe que com a chegada do Vitor, a gente experimentou isso recentemente, né? Porque assim, teve a fase dos gêmeos, né? Que foi também... Chegou, teve esse estrelelê todo. Aí chegou o Vitor. Aí dá uma sensação de que assim, não, a gente já é conhecido isso. A gente vai tirar de letra. E aí a gente foi. Só que aí chega uma hora que você tá pressionada por trabalho, por filhos que já estão ali, que já conheciam algo que não existe mais. E eles também estão tentando assimilar esse novo. Peraí, não tem mamãe mais só pra mim? Mas por que meu pai tá segurando ele? Mas... O que aconteceu? E também não tá verbalizando, porque também não sabe, mas o comportamento tá mudando e é a forma da criança verbalizar ali os desconfortos. Então, assim, a casa tá pegando fogo. E aí vem isso que você falou, a falta de comunicação. E aí você fala, caramba, não pode ser comunicação, são 10 anos casados, 12 anos casados. Não, a gente sabe ele se que comunicar. não gosta mais de mim. Não. A gente cada um começa a tirar suas conclusões, né? Não é, a comunicação... Eu falei isso pra ele essa semana, né? Porque nós já estivemos num lugar de mentorar casais. Então, traz uma sensação de que não, mas a gente já tá dominado casal, aqui, assim, a gente tá domina. dominado. E aí eu falei pra ele, não, a gente precisa olhar com humildade de falar, nós estamos com uma deficiência chamada comunicação. E se reinventar, porque é o que você falou, nós somos outras pessoas e agora a gente precisa de novas maneiras de se comunicar, porque o que era lá atrás... E queremos coisas diferentes agora, né, Mi? São outros problemas, são outras necessidades, são outros desejos. Gente, e assim, olha como é sensível isso. Eu fiz uma única experiência de encontro de casais para bater um papo e eu usei a seguinte dinâmica. Eu trouxe algumas situações que pegaram fogo na minha vida pessoal e também na vida de algumas pessoas próximas de mim, depois que o bebê nasceu no casamento. E aí eu chamei esses casais e eu falava assim, eu vou trazer uma situação e você levanta 3 plaquinhas, pode ser 3 plaquinhas. Aceito, vou ter que pensar, não aceito de jeito nenhum. E aí eu fui trazendo algumas situações. Uma delas era, se o seu filho não dormia à noite nem a pau, você fez tudo que podia, não dormiu, e você trabalha fora no dia seguinte, a sua esposa não. Era esse o cenário. Você aceita... E a sua esposa pede para você levantar de madrugada. Dividir a noitada com ela. Você, papai, aceita, tem que pensar, não aceita de jeito nenhum. Imagina as grávidas do lado. Nossa. Né? Assim, 50% levantou que tinha que pensar. Outros 20%, vou pensar... como é que é? Não aceito ou aceito. Isso. Não aceito de jeito nenhum. Não aceito de jeito nenhum. Enfim, deu assim, 50% tinha que pensar. E Não os outros nenhum que foi 25 e aceito. 25 foi assim, aceito, e o E outro não aceito de jeito nenhum, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Já começa aí. Isso é uma potencial bomba no relacionamento. Ainda mais uma mulher se for que nem eu, que precisa dormir. Certo? Aí a segunda... Todo mundo, né? Todo mundo. Segunda pergunta fez as grávidas chorarem. Que foi, vocês dois trabalham fora. Depois que a mulher tem o bebê, não tem plano de não voltar a trabalhar. Ela quer voltar a trabalhar. Mas depois o bebê nasce, ela muda de ideia. Você aceita, não aceita, tem que pensar. Gente, foi esmagador o não aceito. Não aceita Não o quê? aceita. Não aceita que ela não volte a trabalhar. Peraí, não aceita. Tipo, você aceita que a sua volte a esposa trabalhar. deixe o Ele trabalho. Que ela queira largar o trabalho. Que ela continue provendo junto com ele. Só que daí, quando pergunta pra esposa, você aceita um marido que não te ajuda em casa? Que não faz o trabalho de casa? Que não cuida do filho igual a você? Aí não pode. Aí a gente não pode fazer essa pergunta. Mas assim, aquele estudo, pra mim, foi um uau! Eu preciso muito falar sobre isso. Sabe? Muito, porque a mulher vai mudar. Eu mesmo fui essa mulher que pegou aquela criança com 4 meses e falou, meu Deus,
Ela não segura a cabeça. Como eu vou voltar a trabalhar? Vou enfiar numa escola com... Eu fiquei mal com isso. Então, assim, ainda bem que eu tenho um parceiro do meu lado que olhou e falou assim, ó, nós fizemos tudo até hoje juntos, tudo que tá aqui fomos nós que construímos. Se você quiser sair fora para cuidar dessa coisa que nós também fizemos juntos, que é a filha... Coisa, gente, desculpa. Mas, não, sim. Eu falou, tamo junto. Então, assim, ele foi a exceção. E ele cresceu no meu conceito ainda mais quando eu vi esses pais falando que a maioria falou que não. E assim, a outra parte... louca, né? Eu não sabia, não. E a outra parte falou que tinha que pensar, e acho que, eu não lembro, acho que só uma pessoa falou que aceitava. Eu sei que, assim, foi discrepante, sabe? E aí é que entra também... Tá vendo por que os casamentos acabam? A cada 5? Porque a mulher não tem direito de mudar. Ela não tem direito. E você tá vendo como espaço, é fácil pra ela. Você tá vendo como é fácil pro homem expor que ele não... Que é fácil pra ele falar, não aceito. E pra mulher, é muito difícil, né? É muito difícil. A gente, na verdade, a gente aceita tudo, né? A gente vai aceitando, a gente vai levando. E acaba... E pro homem, eles não têm vergonha nenhuma de falar, não, vou pensar. Não sei se é isso mesmo, gente, não. Gente, teve uma grávida que começou a chorar. E eu vi ali uma mulher que já estava sentindo que queria ficar se lascar em casa com os filhos. Ela já tinha mudado. Ela nem tinha nascido, mas ela já tinha mudado. Ela por já isso, tinha. Cara, de novo a gente vai esbarrar na comunicação, de né? Novo. De novo. Conversou sobre tudo isso antes de ter o filho, né? Os dois de terem um filho, né? Só conversar. Agora, que tamanho que gente, tava o bebê... não basta fucu-fucu-fuá. Não basta. Tem que conversar sobre, né? É muito mais complexo. Eu sempre acho que é nesse sentido que eu falo que nós que tivemos mais tempo de casamento sem filhos, a gente consegue alinhar esses pontos antes da chegada do filho um pouco... Se tiver a comunicação, né? Eu acho que isso é ponto cego. Né? Isso é ponto cego. Hoje a gente sabe disso. Por isso que eu insisto nesse tema, sabe? De falar, eu quero fazer muitas outras rodas dessa, trazendo esse tipo de situação. Porque tá muito fora do radar. Tá. Sim. E outra, vamos falar assim, é que hoje a gente tá falando aqui de nós, né? Da necessidade das mulheres, do casal. Mas e falar das crianças? Quem que conta aqui o quanto seu filho vai ficar doente a hora que ele entra na escola? Né? O quanto de virose ele pega antes dos 2 anos e o quanto aquilo é cansativo, né? Que a virose dura 15 dias. Pois é. E aí você não dorme, você tem que dar 100% no seu trabalho no dia seguinte. Alguém fala... E outra, essa criança tá sofrendo, né? Ficar doente Sim. Sofre, né? Cara, então, é bizarro, aí o pai né? É muitas decisões, né? A serem tomadas. Que a mãe vai trabalhar assim. E a criança vai receber o cuidado de quem? Ela tá recebendo um bom cuidado? Isso que você falou é muito real, porque o que eu mais vejo é uma guerra de sexos, onde cada um busca o seu interesse, o seu lado, e o que a criança tá precisando, o que é uma necessidade da criança... É segundo plano, né? Vamos combinar. É o que eu mais vejo, uma guerra de quem é que tá mais ocupado, quem é que faz mais, quem é que tá mais cansado, quem é que tá mais ferrado, enquanto isso tá lá a criança no meio, quem assim, ó. Pra mim, o cara que, por exemplo, não apoia a esposa de sair do trabalho, é isso que você tá falando, porque, ele tá com medo de ter que prover mais, de ter que, de repente, assumir 2 turnos de trabalho. É isso. Porque o cara que tem culhão, vamos dizer assim, Sim. ele fala, sai, eu vou dar um jeito. Sim. Não é? Isso é um homem provedor. E ao mesmo tempo, gente, é porque assim, de qualquer forma, a gente vai precisar, acho que, de 2 posturas. A maturidade e esse culhões. Por quê? Se decidirmos que ambos vão trabalhar, a gente também vai ter que acordar de madrugada, ambos ficar cansados, não vai rolar sexo, vamos ficar estressados, a casa tá do avesso. É sobre isso. Então, de qualquer decisão vai ser muito difícil. Né? Então, eu acho que o que não acontece, muitas vezes joga muito para um lado e o outro fica mais livre. E eu já ouvi pessoas falando assim, ai, Fer, mas isso é uma possibilidade remota. Não é, não. Peque pelo excesso. Não, mas sabe? nem é pelo Como excesso, assim, gente? Antes É muito fácil de acontecer isso. A pessoa fala, não, isso eu acho que não vai acontecer, não, entendeu? Eu nem vou discutir isso, porque Exato. provavelmente não vai acontecer. Não, eu tô Imagina. chocada que ela Não, falou que a maioria dos Exato. homens, porque o meu marido, na época, super me apoiou pra Tudo bem, sair não do era meu um grupo trabalho. grande. Não, mas não, gente. Mas mesmo hoje em assim, dia nós estamos com uma geração de bundão. Homem bundão. Uma geração de homem bundão. Que quer fazer o filho só pra tique na lista, sabe? Tipo assim, agora eu sou pai, tique. Aí você pergunta quantos quilos seu filho tem, quantos meses ele tem, o cara... Deixa eu ligar pra minha mulher. Quanto que tem que dar de Tilenol? Tem que saber, tem que estar na ponta da língua, meu filho. Meu filho pesa tanto, tem que dar um ml e meio. No episódio anterior, a gente conversou com uma psicanalista que ela falou, a mulher sente culpa quando... o homem não sente culpa quando sai, porque ele sabe que tem alguém que cuida. Exato. Aí eu falei, putz, isso aí é quase que um óbvio, mas que a gente precisa
precisa ouvir. A gente precisa ouvir, porque se a gente tá buscando como é que se sente menos culpada ou não se sente culpada quando sai pra fazer alguma coisa por nós, a gente tem que exigir que o homem assuma esse papel de cuidador. Tanto que ele saiba o Tilenol, que ele saiba o número do pediatra, se o moleque cair ali, se arrebentar, ele tem que saber o que fazer. Então, assim, nós também temos que fazer esse trabalho, sabe? Porque nós carregamos uma culpa aqui que a gente quer se libertar, mas como? Se a gente não exigir cada vez mais que o homem... Você não tem esse ponto de segurança, desculpa, né? vai ter que ser na base das exigências. É uma quebra de padrão, é uma transição de gerações, vai ter que ser na exigência, ou sim. o cara vai ter que faz por conta. Eu prefiro que ele faça por conta, sabe? Que ele vá lá e faça. Se ele não fizer, nós teremos que exigir. Porque é uma condição. Assim como os caras têm a firmeza de falar, não, se você sair fora... Não era isso que a gente combinou. Como é que você vai querer parar de trabalhar? Não foi isso que a gente combinou. Eles falam com muito... Em resumo, gente, eu acho que nós temos muito que aprender com essa praticidade do homem que você trouxe. Tem Eles são diretos, coisas, né? Tem aquilo que eu não filmei o Arthur respondendo. Sim, não tem dificuldade. Qual é? Que às vezes também, aí tem uma coisa que é nossa, né? Eu sou uma pessoa muito controladora. Sim, então, às também. vezes a gente Você quer também. que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Então, muitas vezes, né? Como que vai vir esse treinamento e esse pai vai vir pra fora? Jogando ele no fogo, assim como a gente é jogado. Então, né? Assim, eu me peguei muitas vezes, por exemplo, poupando o César de acordar de madrugada. Porque, ele vai perder a paciência, vai ficar cansado. Sim. Cara, não tem Ou treino. não vai fazer tão bem quanto eu. Não, eu nem pensava Quem sobre... nunca pensou Acho que, assim? não, acho que no meu caso ali pensei não isso. era sobre isso. Era meio assim, eu vou poupar porque ele vai se estressar e vai estressar a casa. Entendi. É o tipo de super proteção que não cabe pro marido, entende? Você tem que deixar o cara perder a paciência, ficar nervoso, você vai ter a treta ali, mas depois o negócio vai engatar. E eu não Mas tem sei que vocês, mas assim, eu percebi uma coisa, que o meu marido só entendeu do que eu estava falando com relação à sobrecarga e a minha falta de paciência, muitas vezes, quando ele passou alguns dias em casa pela primeira vez e ele tentava fazer uma coisa pra ele, vinha um filho. Tentava fazer outra coisa pra ele, vinha outro filho. Tentava fazer não sei o que, vinha um outro. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas mais estressantes da maternidade. Tem que viver. Você tentar fazer algo pra você, ser interrompido. Tenta tomar uma água, interrompido. Tenta fazer cocô, interrompido. Tenta pegar o celular pra curtir, sei lá, assistir um vídeo ali, ó. 10 minutos. Interrompido. Ou seja, esse interromper o tempo todo, quando pega o homem, ele entende. Ele entende, ele fala, entende. Caraca, não é brincadeira isso aqui, É não. nesse sentido que eu acho que a gente precisa tomar cuidado de também... Deixa que eu faço... Mesmo mulher que não trabalha fora. Deixa ele ela tá tão acostumada já ela, a ser tarefeira ali, a cuidar, que muitas vezes ela não dá esse espaço. Não dá esse espaço. Amiga, você E não que aquela fica que em ela casa. quer, mas ela faz... É tipo assim... Aí entra no lance da exigência. Então o cara chegou à noite e fala, né, ó, hoje você vai dar o banho, hoje você vai dar ajuda. E sai fora, vai fazer outra coisa, não fica ali perto. Sai fora, vai tomar banho, vai Meu vai marido supervisionando. Deixa se virar. Deixa o pau comer ali. Deixa o Porque pau esse foi o pai que você escolheu pro teu filho. Consciente ou inconsciente, foi o pai que você escolheu pro seu filho. Se ele vai eles vão ter fazer perfeitinho ali... Se vai rolar um fight ali, eles vão se ajustar. Eles vão se encontrar. E eu me lembro, gente, de uma cena que pra isso mim aí. foi assim, um momento que foi disruptivo. Foi assim, o divisor de águas pro meu marido. Eu me lembro da Laura tá chorando, nossa primeira filha. Acho que ela tinha o quê? Uns 3 meses. E ela esguelando, sofrendo com cólica também. E a gente tinha combinado. E quando ele chegasse às 8 da noite do trabalho, eu ia sentar um pouco e fazer qualquer coisa. Ou não fazer nada. Tomar um banho, comer chocolate, ia fazer qualquer coisa. Olhar pro teto. Eu sei que daí ele ia, e aí era a hora dele pôr ela a dormir. Ele já chegava, ela já tava de banho tomado, mamada, enfim, perfeita. Só pra botar a dormir. Só que ela demorava pra dormir. Sim. Na cabeça dele era só ir lá, chacoalhar, cantar 3 musiquinhas e dormiu. Primeiro ele achava que era assistindo o programa de carro dele, né? Aí ele viu que não ia rolar aquele estímulo. E eu só observando. Eu só dava dica, ó. Então, muita iluminação, tal, né? Ela precisa de um momento com você. Calma, silêncio, né? Vai lá pro quarto, foi. Aí eu lembro, gente, um dia ele ter ido, ficado uns 40 minutos tentando, e ela chorando. E eu no meu momento, me segurando, porque naquele momento ali eu já tava assim. A gente quer ir, né? Estamos Resolver. aprendendo, nós dois estamos aprendendo. A Não criança tá se rouba a esgoelando, oportunidade dele de aprender. Ela vai sobreviver. Fica aqui. Pois dali a pouco ele chega no meu quarto assim com ela. Filha, eu não sei mais o que fazer, eu desisto. Aí eu só olhei pra ele assim e falei, não tem como desistir. O pai e a mãe dela somos eu e você. Se você me der ela agora, eu vou ter que fazer o que você tem que fazer agora, que é voltar e descobrir uma forma de fazer essa criança dormir, porque eu também não sei.
Eu também não sei. E aí eu me lembro dele parar assim, voltou com ela, e dali a pouco ele voltou, conseguiu fazer dormir e falou assim, obrigada por isso. Então, em vários momentos, o Du, ele fala pra mim isso, sabe? Obrigada por ter me dado um norte, por ter me mostrado algumas coisas que estavam completamente no meu campo de visão, assim, fora do meu campo de visão. Sabe? A mesma coisa quando ia dar banho. Eu sabia que ele não sabia dar banho, eu sabia que ele não sabia trocar. Mas eu sempre falava, viu, fica aí pertinho de mim, que eu me sinto mais segura. Mas, na verdade, eu queria que ele olhasse e aprendesse. Porque a gente tem que dar essa oportunidade também, sabe? De mostrar. Então, enfim, era isso que eu queria... E esse é um jeito feminino, é um jeito da mulher de ser. Então, não precisa ter uma disputa de poder. A gente pode se complementar. Tem coisas que são práticas. Eu tô com meninos de 5 anos. Eles querem brincar de fight, eles querem brincar de umas coisas que eu não suporto. Também. É o pai. Olha, filho, o papai chegou, pumba. Vamos jogar bola? Tem a hora Jesus, que eles querem né? o dengo. Não, querem o dengo. Tem hora que eles querem um carinho na cabeça. É. Vem, filho, deita aqui. É isso. Entende? A Cada gente um se no seu complementa, né? Tem hora que eles precisam de uma postura mais firme. O pai chega junto ali e fala, é pra fazer porque tem que fazer. E tem hora que o amor tá exagerando um pouquinho. Vem cá, filho, isso. calma. Gente, a criança cresce saudável. Essa semana a gente ficou encantado, assim, a forma que eles estão percebendo a gente. Rolou aquelas conversas cabeça, né, com criança de 5 anos, né? E eles falaram assim, não, o papai é o mais forte da casa e ele protege você e protege a gente. Ai, falei, que lindo. E quem falou isso pra você? Não, a gente vê. Como que você vê que o papai protege a mamãe? Porque ele beija você na boca. Falei, o papai beija a mamãe na boca significa proteger a mamãe? Sim, ele faz as coisas pra você. O que o papai faz pra mamãe? E aí eles elencaram uma série de atividades que a gente faz junto em casa, mas de alguma forma eles entenderam, até porque eu trabalho home office, né? Então eles entenderam que eu sou quem administra ali a casa. Gente, eles olham e o pai tudo. Eles olham tudo. Né? Mas demais, a gente ficou surpreso, assim, é a hora que um olha pro outro e fala, nós estamos arrasando, né? E olha como eles vão crescer isso, bom marido, isso amiga. fortalece a gente como casal é. também, porque ali, assim, a gente se olha como casal e fala, não tá tão ruim quanto a gente tá imaginando, calma. E foi muito bom vê-los e ouvi-los falar isso, né? E é isso que você falou, a gente tá aprendendo um com o outro, com eles. E tem hora que esse aprendizado é leve, tem hora que ele é na porrada, né? E a vida tá acontecendo, Exato. Né? Então, precisa de sobre muita isso, né? humildade aí, né, gente? Precisa. Muita humildade, até mesmo pra gente, que às vezes se passa, Sim. tem que chegar lá e se passar e se pedir desculpas por ter se passado, Do né? surto. Eu acho que Fala, desculpa, surtei. a grande pitadinha... Surtei. A grande pitadinha da vida adulta, que aí a gente tá falando de 2 adultos, é isso. É a humildade, é querer aprender, é ceder, é contribuir, né? Esse vai e vem, que vai dançando o tempo todo. Não tem eu sempre penso, ela tá falando e eu tô lembrando de vários momentos. Tem hora que tá um tesão a vida de casal. Nossa, a gente tá alinhado, os filhos estão maravilhosos, rotina perfeita, conseguindo fazer tudo perfeito. Do nada, parece que cai uma bomba. Aí você tá odiando o marido, você quer se separar, o filho tá um caos. E aí, não é muito louco? E dura pouco, né, gente, a vida. Quando a gente tá naquele tesão, acabou. Que você fala abóbora, e o cara falou, não, você falou quiabo. Eu falei abóbora. Não, você falou quiabo. Caramba, eu falei abóbora. Aí daqui a pouco você fica, será que eu falei quiabo? Você fala, não, calma, eu falei... Nossa, meu. E aí parece que fica enroscado, o negócio não... Aí entra nisso que você falou, né? Mas eu acho que toda vez que a vida vem assim, é que é um cu, né? Posso falar um palavrão? É um cu. Pode. Porque a gente tá num motezão lá, tudo maravilhoso. né? Aí vem um cacete lá, enfim, e destrói tudo. É sempre pra gente evoluir alguma coisa. Sempre. E é irritante, né? Porque a gente quer evoluir, mas dá uma pausa, E dá também assim, né? Vamos parar pra pensar. A gente quer evoluir comendo coxinha. Às vezes só quer uma semana. relaxando, né? Às vezes você só quer uma semana de É que romance, eu de paz. acho que dura pouco. E dura pouco. Esse ciclo é realmente um negócio que, como é que fala? Uma montanha russa, que é muito pouco esse tesão, assim, bom, sabe? Conselhos, e aí você já tá... olha só, Mas, então, só assim, fica a pílula aqui, gente. Olha o insight aqui da Bárbara. Se tiver com tesão, faça naquele dia. Aproveite! Naquele dia. Porque no outro dia vai estar um cu. Vai te vira, não espera o Não dia de pensa que amanhã. você vai prolongar, que você vai esperar Depois o que outro. tem filho, essa história de ela tá sempre aqui, não tá, não. Não. Não tá. Aproveite para mais dicas matrimoniais, siga a O dia que você olhar pro marido e falar, amo ele, olha como ele tá cuidando do filho hoje, olha que É maravilha. hoje. Vai, dá
um beijo na boca, porque no dia seguinte você vai estar com vontade, talvez, de agredir. Aí vai segurar, e vai pensar. Comunicação não violenta. Aí você vai lembrar da Fernanda, comunicação não violenta. Exato. Aí você vai falar, vamos segurar aqui, vou respirar 10, vou É contar muito até louco, 20. né? Relacionamento, acho que de qualquer coisa é assim, né? Então, só pra gente fechar esse papo delícia... É difícil, que tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu queria muita fazer mais coisa. um episódio sobre isso. Sempre. Mas, e aí? Filho salva casamento? Filho detona casamento? Nenhum, nem outro. Né? Nenhum, nem outro. Nem outro. E aí, todo mundo Constrói. de acordo? Constrói. Porque eu acho que se não tivesse filho, outras demandas também, você também ia ter que se Sempre. reinventar do mesmo jeito. Tudo difícil. Eu acho que depende dos valores que o casal tem, individual e como casal, né? Pra mim, no meu casamento, trouxe total propósito. Total propósito, assim, às vezes a gente começou a brincar, quem já quis se divorciar, né? Às vezes que esse pensamento e esse desejo esteve presente comigo, foi olhando pra eles que eu repensei o que era o amor, o que era a jornada a dois, E não é que ele era a segura construção. o casamento, é que Não. ele dá propósito Não, pra você propósito, passar por exatamente. aquela barra, não é? E Exatamente. nem pense, vou fazer um filho aqui pra fortalecer Não. liga. Não. Porque, na Ao verdade, contrário. vontade de divórcio, eu acho que qualquer relacionamento passa, tendo ou não o filho, né? Mas, e eu acho assim, mais uma vez, o filho é um degrau bizarro. É um treinamento da vida real pra você olhar pra qualquer treta da Cresce, vida. né? Cresce, na marra. E o filho, é o que ela fala, né? O filho ensina, até assim, tem dia que você tem vontade de matar todo mundo. Mas às vezes o filho faz uma gracinha, fala uma coisa, é um negócio que te derrete. E ali, eu acho que é aquela gracinha da vida, ele dizendo, relaxa, É lindo ver os homens relaxa lá. um pouco, E né? é lindo ver os homens que se permitem ser pais ativos. É. Se tornarem pais ativos e curtirem esse momento também. Porque o dia dele também pode ter sido Sim. escaralhante lá fora. Sim. Vamos combinar. Aí ele chega e ele se permite, e isso é lindo. Sabe o que de eu ver. falo? A gente se apaixona de novo pelo cara. Muito. Você pode até estar brava com outra coisa, mas você tá cuidando bem do filho, não é? Vamos falar a verdade? Fica Você uma fala, dica, né, Fê? Fica uma dica. Quer ter? Seja um puta pai. Nossa. Sabe o que eu Que falo? isso dá um que tesão. Deus- Isso dá um tesão. Dá Eu um falo que tesão. Deus é o cara mais estrategista que eu já vi nessa vida. Porque ele manda o filho pra arrasar com você, assim, no sentido de, assim, tudo que você falou, isso nunca, eu nunca vou ser essa pessoa, eu Vai nunca cair vou na fazer tal testa. coisa. Ele tira de você o filho, né? Filho, Deus manda o filho pra você falar, não, você não vai, calma aí, você vai ser essa, então, peraí. Aí chega o filho. Aí o filho começa a te moldar. Aí você começa... Sabe aqueles homens durão que falam, não, eu não choro, eu não sei o que lá. Primeira apresentação que ele vai do filho. chora. Ele é o que mais chora. Então Deus é estrategista. Deus pega e manda um filho que é um amor incondicional. É aquele amor que, né? Meu, o filho te põe aqui, ó. Faz o que quer com você. exato. E esse movimento do filho vai fazendo a gente evoluir, Sim. desenvolver, crescer. A gente encontra umas forças que a gente nem sabia que tinha. Nossa. Encontra umas habilidades que fala, nossa, mas onde estava isso dentro de mim, né? Com o homem e com a mulher. E como A gente casal se também isso Como acontece. casal. A gente se redefine como ser humano, como mulher, como esposa, como tudo. Tudo. Né? A gente se redefine. A gente se redefine. Delícia, gente. Delícia. Delícia. Temos mais um episódio desse Terceiro, podcast. terceiro. Filho, parido. Muito bom. Meninas, delícia de papo. Obrigada por abrirem as suas vidas, contarem os seus perrengues. Obrigada, Bá, você Obrigada, também, mais Fê. uma vez. E é isso, gente. muito Não legal. esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Por favor, Por favor, é muito ativa o sininho. Nossas publicações vão ser sempre de quartas-feiras às 20 horas. 20 horas. É uma delícia ter um backup de memória, gente. A gente se complementa, né? Passadinhas já. Então é isso, gente. Obrigada, meninas. Deixem seus comentários, contem o que vocês acharam, onde vocês se conectaram, que a gente vai adorar ler e responder e interagir com vocês, tá bom? Beijo. Beijo, até o Beijo, próximo. Beijo.